Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. E olha, nós estamos aqui com uma convidada que já era para ter vindo há algum tempo, né? Mas combinou de dar certo agora, no 48º episódio. Então, temos aqui uma história muito bacana para compartilhar com vocês. Mas antes disso, se inscreve aí no nosso canal, Bença, que custa. Muitos vídeos da gente tem muita visualização e vocês não estão se inscrevendo aqui no nosso canal. Então, dá essa forcinha, essa moral aí pra gente. Se inscreve no nosso canal, deixa um like também nesse vídeo e comentário também, se assim você sentir vontade. Estou aqui com uma pessoa, uma amiga que tem um trabalho fantástico. Ela, que tem apenas 29 aninhos, viu? E muita história para nos contar aí no marketing digital, formada em ciências biológicas. Ela vai nos dizer o que é que faz um cientista biológico. Desde 2017, empreendendo aí no digital. E casada, mãe de Lucas, de 10 anos. Beijo, Lucas, para você. Estou aqui com Lívia Mariane Lopes Albuquerque. Eita, deixe ela. Seja muito bem-vinda ao MapaCast, Lívia. Muito obrigada, Wedja. Eu estou muito feliz pelo convite, né? Agradeço já agora. E realmente já era para a gente ter marcado antes, Sim, né? sim. Mas a correria aí permitiu só que a gente tivesse agora. Mas estou muito feliz e espero que possa contribuir bastante com todo mundo que possa assistir esse episódio, que eu possa agregar aí na vida das pessoas. Amém. Lívia já tá até... Vocês já estão vendo aqui no cenário, né? Lívia que já tem algumas placas, ela vai nos contar aqui essa história. E eu gosto bastante de sempre trazer aqui de Garanhuns, né, referências, pessoas que realmente têm se desenvolvido no marketing digital, têm conseguido resultados expressivos, porque é um mercado que eu atuo, né? Também aí já, pelo menos, vai fazer uns 6 anos que eu estou nesse mercado. Então, eu gosto muito de trazer, porque nós sabemos que eu particularmente amo, né, esse mercado, eu sei que Lívia também. E sim, é possível, né, você trabalhar e fazer uma mudança aí na sua vida. Claro que tudo precisa de esforço. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Tudo precisa de dedicação, estudo, tudo isso. Mas é muito legal ver pessoas aqui da minha cidade, da região, se destacando, que antes a gente não via isso com tanta frequência, né, Lívia? É verdade. Quando eu comecei, na verdade, eu não conhecia ninguém aqui que, né, atuava no digital. E aí, depois, em eventos fora de Garanhuns, é que eu vim conhecer pessoalmente algumas pessoas que também estavam trabalhando. E aí, depois você conhece uma pessoa e fala, tem mais outra, tem mais outra. Algumas que já passaram por aqui, né? Exatamente. Jadson, Ana, Renata. Exatamente. Né? Algumas pessoas que já passaram por aqui. Né, a gente já se encontrou todo mundo para tomar nosso café das marqueteiras. Verdade. Mas é muito bom a gente saber que tem alguém, porque empreender já é solitário, né? Verdade. E no digital, a gente ficar sozinho é mais fácil ainda, porque ao mesmo tempo que a gente está conectado com não só o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mas às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem o que a gente faz, né? Não só fala, passa o dia inteiro nesse celular, o dia inteiro nesse computador, o que é que você está fazendo, né? Então, é muito bom sempre ter pessoas assim da nossa realidade mais próxima, né? Verdade. A gente conhecer. E a gente vê que é possível, né? Exatamente, a gente vê que é possível e vê que, cara, tem pessoas em vários níveis diferentes, né? Com vários negócios diferentes. Verdade. Porque o digital é isso, né? Possibilita, a gente né? tem muita possibilidade. E tem gente vendendo sem aparecer, tem gente aparecendo, tem gente vendendo curso de as áreas que a gente nem imagina, né? Então tem pessoas aí mudando a sua vida através do digital. É verdade, é verdade. E aí, Lívia, você já conhece aqui o MapaCast, né? Já assistiu aí alguns dos nossos episódios, você sabe que no começo eu gosto de saber um pouquinho da história pessoal, né? Quem é Lívia e como foi um pouco da tua infância? Vamos lá. Quando é pra falar da gente é difícil, né? Mas minha infância, assim, eu sempre falo, às vezes a gente conversa com outras pessoas, né? E eu falo assim, eu não tive uma infância, dificuldade, não passei fome, nada disso, né? Então, graças a Deus, assim, meus pais sempre tiveram uma condição razoável, uma condição boa, então eles sempre prezaram para aquela questão, né? Educação
né, dar educação para minhas filhas, eu tenho uma irmã, e aí, vou dar educação para minhas filhas, e pagar um bom plano de saúde, e isso para eles era o, assim, é o que eu posso fazer, sim, e o resto, né, cada um construa o seu futuro, eu tô dando o caminho, e aí, graças a Deus, assim, nesse sentido, a gente sempre teve muito apoio por parte dos nossos pais, né? E eu sempre estudei em escola particular, minha irmã também. Lógico, né? Com altos e baixos, então às vezes tinha coisas assim, em escola particular, você sabe, às vezes tem muito passeio, viagem, você quer participar de tudo. E não pode estar em tudo, não pode, né? E Sim. tudo bem, sabe? E como eu tinha irmã, ainda era aquela coisa, para duas, né? Então assim, vai dar para uma e não vai dar para outra. Então, mas não é nada que assim, nossa, me frustrou. Não foi nada que me frustrou, porque eu sei que, assim, eu tenho muita consciência que meus pais fizeram tudo que estava Você cresceu, né, exatamente. Com essa consciência. Então, assim, eu sei que eles sempre fizeram tudo que estava ao alcance deles naquele momento. Eu sou muito grata por isso, né? Eu fiz minha faculdade, passei numa faculdade pública, né? Então, você falou aí da minha formação. Eu sou formada em Ciências Biológicas na UPE, né? Que é a Universidade de Pernambuco, a Universidade Estadual. Então, tu estudou em Recife? Eu estudei aqui. Aqui? Me formei aqui. E minha irmã, ela é engenheira de alimentos formada na UFRPE. Então, na Universidade Federal daqui de Garanhuns também. Então, aqui assim, pertinho, né? Essa daqui, né? Exatamente, aqui pertinho. Então, tanto eu e ela, a gente, né, estudou, né, se formou, passamos em faculdade pública. Eu não segui pelo caminho, né? Não, isso a gente sabe. Inclusive, nos diga aí já, depois que você terminar seu raciocínio, o que faz esse... Tá bom. Então, eu não segui pelo caminho. Minha irmã, ela se formou há pouco tempo e ela atua como engenheira, né? Mas, explicando um pouquinho mais, né, do que é que faz, né? Ciências biológicas, a minha faculdade, ela foi de licenciatura. Então, eu poderia atuar como sendo professora, né? Professora de biologia, professora de ciências. Mas não era a área que eu mais tinha interesse. Quando eu estava na faculdade, né, eu consegui um estágio remunerado ali nos últimos anos da faculdade para trabalhar na Compesa. Para quem não é de Pernambuco, a Compesa é a companhia de saneamento daqui do estado. E eu trabalhava no laboratório da Compesa, fazendo análise da água, né? Então, todos os dias chegavam várias análises, não só de Garanhuns, mas de toda a região que a gerência regional daqui, ela abrange, né? Então, tem várias cidadezinhas, Angelim... E é o que? As águas podres para personalizar o quê? As águas, a gente analisava, no caso, né, tanto a água do rio mesmo, que é a água antes do tratamento, né, como a água pós-tratamento. Então, a gente recebia sempre duas amostras, a amostra bruta e a amostra tratada. Então, eu fazia, né, como estagiária, as análises físico-químicas, análise biológica mesmo, saber se tinha alguma bactéria, né? Então, era uma rotina assim era muita água, minha gente. Era muita água. Minha bancada ficava cheia de água. Então, como era estágio, eu trabalhava de 1 até as 5, né? E aí, nesse tempo, eu não tinha tempo nem pra ir tomar água. Eu tava lá com copo d'água, eu não tinha tempo nem pra tomar água. Porque era realmente assim, tinha vários procedimentos. E algumas análises, elas levam mais do que 24 horas. E o povo coloca tudo pros estagiários, né? E aí, algumas análises levam mais do que 24 horas. Então, assim, eu chegava, eu tinha que analisar as que eu deixei do dia anterior e fazer as que chegavam no dia atual e depois deixar tudo organizado, tudo limpo, ainda mais porque meu turno era o último, né? Então, assim... Eu tinha que deixar tudo ok. Tudo ok para quem chegasse de manhã, não tá uma bagunça. E aí, era uma área que eu me interessava, né? É realmente, assim, a área que eu pensava em seguir dentro da minha profissão, uma das inúmeras possibilidades que tinha, né? Tem a possibilidade de você fazer concurso também, então... A gente sabe, né, que para o pessoal, assim, nossos pais, para eles, concurso público é ali o sonho. A velha estabilidade, né, financeira, que não é tão estável assim, né? Exatamente. Então, assim, era as opções que eu tinha, né? E aí, em determinado período da faculdade, eu cheguei a pensar em seguir carreira acadêmica, né? Logo no começo da faculdade, né, diante das oportunidades que a gente vai conhecendo melhor, muita gente entra na faculdade, algum curso, e nem sabe sequer todas as possibilidades que existem dentro daquela profissão. E foi o meu caso também, né? Eu não conhecia todas. E aí depois eu fui vendo, poxa, talvez a área que eu me identifique mais seja dentro da
própria universidade. Então, fazer um mestrado, de repente fazer um doutorado, trabalhar mais para uma linha de pesquisa, de laboratório. Então, eu tinha muitos professores que eles estavam nessa área, né? Professores que eles também lecionavam no curso de medicina. Então, assim, a gente via bastante, a gente teve... O pessoal reclama muito, né? Às vezes, ensino faculdade pública e tal. Eu não tenho muito para reclamar, pelo menos na minha época. Então, eu pensava também em seguir por essa área, mas depois eu fui analisando algumas coisas, sabe? Alguns prós, alguns contras, como você falou, né? Eu tenho um filho de 10 anos, então assim, eu tenho 29, então eu engravidei na faculdade. E isso fez eu mudar completamente, 19 anos, nova, né? Exatamente. Então isso fez eu mudar, assim, completamente os rumos que eu queria seguir. Eu analisei bastante, né, as opções que eu tinha. Então eu começava a pensar, será que eu quero estar numa sala de aula? E não menosprezando a profissão, né? Porque minha mãe, ela é professora, ela é formada, ela exerceu durante muitos anos. E eu começava a pensar, mas por conta do desgaste mesmo, e porque eu queria ver meu filho crescer. Então eu pensava, poxa, a gente sabe que hoje, infelizmente, um professor ele não é bem pago. E eu pensava assim, para eu ter uma qualidade de vida boa, eu teria que trabalhar pelo menos os 2 turnos, manhã e tarde, no mínimo, né? Sim. E a gente sabe que tem muitos professores que trabalham até os 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, para conseguir... professor sempre leva trabalho para casa, né? Exatamente, sempre leva trabalho para casa. Eu lembro que eu pequena e minha irmã, a gente ajudava minha mãe a preencher caderneta. Então, assim... E corrigir prova. Quem é filha de professor e nunca corrigiu prova, viveu errado, porque sempre tinha... prova, e se for professor de educação física, não, educação infantil, ajuda a recortar uns negocinhos, né? Época de festa, ajuda a recortar umas coisinhas. Então, assim, eu vi, né, eu vi que minha mãe tinha essa rotina durante muito tempo, minha mãe trabalhou os 3 horários. Então, assim, era uma coisa que eu avaliava, falando, caramba, não sei se eu quero, sabe? Porque eu ficava muito preocupada, caramba, com o que eu vou deixar meu filho, né? Eu vou pagar uma pessoa... E eu começava a fazer cálculo mesmo, sabe? Eu pensava assim, poxa, eu vou trabalhar e aí eu tenho que pagar um salário mínimo pra alguém ficar com meu filho. Aí eu começava a fazer a conta, não fazia muito sentido na minha cabeça. Tipo assim, eu vou ganhar mais um pouco do que o salário mínimo, né? Na época eu não lembro quanto que era. Aí eu pensava, vou ganhar um pouco mais do que um salário mínimo, aí eu vou pagar um salário mínimo pra uma pessoa ficar com meu filho, vai sobrar, tipo assim, 200, 300 reais. Tipo, na minha cabeça não tava fazendo muito sentido esse negócio, entendeu? Aí eu falei, gente, não, peraí. E aí, já na faculdade, eu comecei a ter vontade de ter um dinheirinho. De ter ali... por mais que eu não tinha despesa com a faculdade em si, porque era pública, meus pais não tinham despesa, mas eu sentia necessidade de ter minhas coisas. Simplesmente, vê uma blusinha ali, quero comprar uma blusinha, né? Sempre tem essas coisas, tem. Né? Você então, tem os assim, desejos. Eu tinha vontade, né? E aí eu tentei empreender de várias formas dentro da faculdade. E lógico que depois que eu tive meu filho, isso atenuou mais ainda, né? Então, eu comecei a ver formas de tentar empreender. Então, assim, tentei fazer brigadeiro, um desastre. Horrível, Sério? Meu brigadeiro. Gente, eu não levo jeito pra isso. Mas tu não é boa de cozinha, não? Eu sou, mas não pra fazer... brigadeiro Mas não. doce, não. Não conto comigo pra fazer doce. Então, assim, e logo brigadeiro, né? Que é um negócio super assim. Você tem que saber o ponto, né? Porque assim, você pensa, brigadeiro de colher é fácil, né? Mas o brigadeiro pra você enrolar, ele tem um ponto. Tem que ter um ponto, isso é Então verdade. eu fazia, aí eu colocava lá o brigadeiro, enrolava. Mas tu não pensasse nem de comprar da latinha já pronta só pra fazer as bolinhas? Não, porque eu já olhava assim e disse, não, vai sair muito caro esse negócio. Porque a latinha não rende, eu mesma fazer. Então eu tentei fazer. Aí quebrasse no primeiro negócio. Não, aí no primeiro dia já eu lembro. No primeiro dia eu quebrei. No primeiro dia que eu fiz, eu olhei assim, pensei, aí eu olhei, botei nas forminhas assim, não ficou redondinho, ficou um negócio meio esquisito assim. Aí eu lembro que eu tinha um grupo de amigas, aí eu mandei a foto pra elas, eu disse, minha gente, o que é que vocês comprariam? Exatamente, eu disse, minha gente, tá gostoso. Mas assim, vocês... Também, Lívia, não tem como ser ruim. Leite condensado, chocolate misturado. Exatamente. Aí eu disse, minha gente, vocês comprariam? Sejam sinceras. Aí elas me disseram, mulher, pela aparência eu não compraria. Amiga sincera. Exatamente. Aí eu disse assim, mas poxa, eu fiz, eu vou perder. Ela disseram assim, é melhor você perder o que você gastou, os ingredientes, do que você levar. E tipo, a primeira impressão é que fica. Então quem vê no primeiro dia vai ver assim, não vai gostar muito, vai dizer, acho que não, né? Aí eu pensei assim, eu falei, cara, não vou fazer brigadeiro não. Desista.
desisto. Não vou fazer, vou pensar em outra coisa. Aí eu pensei em vender aquelas tortinhas, tortilete, né? Eu disse, vou comprar pronta, porque eu arrumei um contato de uma pessoa, não lembro nem como foi. Arrumei o contato de uma pessoa e comprava, né? Aí, beleza. Beleza, vem pronto, né? Eu só vou vender. E na faculdade todo mundo com fome. Eu digo, oxi, isso é show verdade. de bola. Vou arrasar. Minha filha, não vendi nada. Poxa. No primeiro dia. Ofereci a todo mundo. Não vendi nada. Voltei pra casa assim. Decepção. Na sombra do fundo do poço. Na sombra do fundo do poço. Você nunca tinha Porque eu pensei, meu Deus. Brigadeiro, eu fiz o brigadeiro, deu errado. Aí comprei a tortinha. E tu estudava de que horas? À noite. Então era um ponto positivo porque eu tinha um dia, mais ou menos, né? Porque eu tinha uma criança. Muitas vezes muita gente passa direto que nem jantou, né? Exatamente. E aí eu pensei, e eu vi, assim, e a cantina lá da faculdade era muito fraca, não tinha opção. E assim, a maioria das opções que tinha, sendo assim, muito sincera, era o resto do dia. Eita, pega. Então, assim, eram poucas coisas que eram feitas para o turno da noite. Era muita coisa que ficava. Eu pensei, não, o pessoal vai comprar. Só que aí não teve também. Aí eu ainda fiquei. Como a tortilha também é uma coisa que se estraga do dia pro outro, né? Aí eu passei a semana tentando. Fui de porta em porta de todos os períodos oferecendo. Menina. E nada de vender. No último dia, você quer saber uma coisa? Eu vou fazer uma promoção. Vou colocar 50 centavos só pra eu vender tudo, que eu não quero voltar com isso pra casa mais, não. Essa miséria. Aí vendi todas, mas eu também disse, não quero não trabalhar com esse negócio mais. Não, ficou empatado, né? Eu disse, não quero vender esse negócio mais não. Oxi, sem futuro isso aqui. Aí, eu tenho uma amiga da minha mãe, que ela tem uma loja de roupa. E aí, ela sempre trabalhava, assim, antes dela ter a loja física, ela trabalhava muito levando nos lugares para o pessoal provar. Então, assim, ela ia na Secretaria de Educação, aí tinha um monte de cliente lá, levava as malas, o pessoal provava, levava para casa, aquela coisa toda. Aí eu disse, vou fazer isso, vou levar para a faculdade. Aí teve uma época que eu comecei com um short jeans, na época tava uma moda, aquele short jeans colorido, rasgado, desfiado, cheio de coisa. Aí eu comecei, né? Mostrava pra um, mostrava pra outro, aí aquela coisa, o pessoal tem que provar, aí aquela dificuldade, né? Aí a velha sacoleira, né? Exatamente. Aí assim, era muito bom porque eu não tinha custo. Eu pegava com ela meio que, como a gente fala aqui, em condições, né? Eu pegava com ela em condições e, tipo assim, se eu vender, eu passava... Lógico que eu não ficava um mês com o negócio, mas passava umas 2 semanas ali. Sim. Aí o que eu vendia, eu passava a parte dela, né? Ela passava a minha e eu devolvia o restante. Só que eu vi que dava muito trabalho. E aí, eu falei, não quero mexer com isso vai me dar muito trabalho. Eu também não é isso ainda. E aí uma época eu me aquietei mais, sabe? Eu falei assim, não vou ficar também doidando a cabeça agora, pensando numa coisa, né? Aí um belo dia, eu tava em casa, assim, né? Eu, minha mãe e minha irmã, a gente mexendo nesse site tipo AliExpress da vida. Aí minha mãe viu uma caixinha, assim, de batom. Aí parece que era 10 batons que vinha. Era o batom com aquele lápis de contornar a boca, né? E aí ela viu assim, ela disse, eita, era R$50 essa caixinha com 10 batons, né? Sim. Aí ela disse assim, eita, eu queria um batom desse pra mim, não sei o quê. Aí na hora que eu olhei assim, eu já pensei, eu disse, rapaz, eu vou comprar esse negócio aqui pra eu vender. Eu nunca vi desse batom aqui. O povo aqui só compra Ruby Rose, não sei o quê, então eu vou comprar disso aqui. Eu disse, no pior dos casos, se não vender, somos 3 mulheres. A gente vai usar. A gente pega R$50, né? Vai dar mais ou menos ali dividido por 3, cada um vai ficar com 3 batons, ainda sobra um, então... E pronto. Não vai ser tanto prejuízo, né? Exatamente. Aí, isso foi em julho de 2017, só pra contextualizar, né? E aí, eu lembro que esses batons chegaram no dia do aniversário da minha irmã, 2 de agosto. Como a gente pediu nesse site de fora, né? AliExpress, antigamente demorava muito pra chegar. 60 dias. Era uma demora. Aí chegou no dia do aniversário da minha irmã. Quando chegou, eu já namorava mais na casa da minha mãe, né? Aí quando chegou, eu fiquei doida pra ver logo como era. E na hora que eu abri, eles eram perfeitos. Os batons eram assim, uma coisa totalmente diferente. E eles eram aquelas réplicas de primeira linha da Kylie Jenner. Que teve uma época que tava estourando a linha de cosmético dela. E eu nem sabia quem era Kylie Jenner. Só pra você ter noção. Minha mãe também não sabia. Só ela viu a embalagem que a marca dela é uma boquinha, né? Mesmo, amiga.
Porque eu gosto que ela também não sabia, tá vendo? Ela é irmã da Kylie Jenner, é irmã da Kendall Jenner. Tipo assim, é um monte de influenciadora famosa dos Estados Unidos. Eu nem sei se é isso mesmo, pelo amor de Deus. Tu tá falando besteira aqui. Vamos deixar a Kylie Jenner pra lá. Deixa a Kylie Jenner pra lá. Pesquisem aí vocês quem é Kylie Jenner, quem não souber. E aí tava bombando nessa época, né? A marca dela, e aí era bem bonita as embalagens e tal. Aí eu peguei e disse, vou postar no Instagram. Postei. No meu Instagram, não tinha Instagram de loja, de nada, não. Eu postei, aí eu lembro que, eu falei, né? Os 10 batons custaram R$50. Eu coloquei cada um, acho que por R$15, cada batom. Que era o batom líquido com o lápis, né? Pra contornar a boca. Eu disse, não, vou colocar R$15, porque vem o lápis, vem na caixinha, bonitinho. Não deu 24 horas, eu vendi os 10. Olha que benção. Acertou no produto. Aí eu disse... Validou, hein? Validei o produto. Validei o produto. Tu não era do ramo de comida, amiga? Não era. Nunca fui. Ramo de comida não era comigo. A gente gosta de comer. Exatamente. Não vai fazer, não, né? Aí eu peguei e disse, não, oxe, aqui tem alguma coisa. E eu lamentei. E minha irmã, arretada comigo, né? Porque era aniversário dela, queria ficar com pelo menos um. Não, pensa, eu vou vender. Aí eu, na próxima remessa, você tira um pra você. Na próxima remessa, você tira um pra você. Aí peguei o valor inteiro, né? Então, assim, eram 10 batons, né? Que se eu vendi cada um a 15, deu R$150. Eu paguei... E detalhe, que eu paguei os R$50 no cartão, que eu não tinha dinheiro, né? Pra pedir os R$50. Paguei a minha mãe, a fatura do cartão dela. E com os 100, aí eu já comprei o dobro. Já comprei 20. Aí, quando chegou, vendi os 20, tipo assim, na mesma semana. Aí, e assim eu fui fazendo. Sim. Aí o pessoal começou... Aí eu comecei a pegar o contato direto do vendedor, lá no AliExpress, né? E eu, você tem mais coisa e tal. E aí ele me mandou o catálogo do que ele tinha. Aí ele tinha várias coisas de várias marcas. Esse povo de fora. Então assim, tinha paleta de sombra, tinha muita coisa. Aí eu criei um perfil no Instagram pra começar a vender. Inicialmente eu só vendia os batons e depois eu comecei a postar outras coisas que eu vendia por encomenda. Então o que era que eu fazia? Se a pessoa quisesse, eu pedia, né? Ela me dava 50% como garantia. Eu pedia e quando chegava, eu entregava a mercadoria pra ela. E aí eu fiz assim durante muito tempo. Os batons ficaram sendo meu carro-chefe, né? Menina. E aí... Faz quanto tempo? Quanto tempo? Vendendo esses produtos de maquiagem? Até o início da pandemia. Foi realmente, assim, por isso que eu falei, desde 2017, empreendendo no digital, porque foi realmente... Usando o Instagram, Usando o Instagram. Então, assim, eu comecei vendendo esses batons e eles viraram o carro-chefe, assim, as minhas clientes, elas gostavam tanto do produto que elas queriam de todas as cores. Então, quando eu ia fazer pedido, às vezes eu pedia já... vários pra, tipo assim, já tinha as clientes certas. Quando chegava, às vezes não dava tempo nem eu postar. Menina. Aí eu fui e fui vendendo, né? Fui pedindo algumas coisas assim por encomenda. Tinha gente que nem me conhecia. Eu fiquei, minha gente, como é que o povo confia? Tipo assim, a pessoa nunca me viu uma vida e tá, tipo, paga 50% e espera chegar. Eu lembro que a primeira pessoa que me encomendou era uma menina que estudava no IFPE. Eu não conheço ela, não lembro o nome dela. Ela também não me conhecia. Mas ela disse, eu quero muito essa sombra e tal. Eu fui no IFPE, andando. Eita. Eu lembro que eu fui pegar o dinheiro com ela. Era R$80 uma paleta de sombra que ela queria lá, específica. Aí eu fui lá, peguei R$40 com ela. Aí eu pensei, né? Na época eu disse, bom, se ela sumir, pelo menos a paleta já tá quase paga. Porque eu também não sabia precificar, ainda tem esse detalhe, né? Que a gente... É muito comum. A gente, né? Não, vou colocar aqui 100% em cima e pronto, né? Mas aí tem outros custos depois que você vai... Quando você começa a trabalhar com maquineta, sacolinha, enfim, né? Não vamos entrar nesse... E eu, bom, se ela sumir, pelo menos eu não vou ficar 100% no prejuízo. O pior dos casos, eu anuncio essa paleta pra vender e alguém vai querer. E aí, assim, eu fui fazendo e foi se espalhando, né? Foi espalhando realmente. E aí, eu fui ganhando bastante seguidor no meu perfil, no Instagram, que eu criei. E aí, eu comecei, como eu tava criando um caixa, então, assim, eu comecei a comprar outros produtos. Comecei a diversificar, eu começava a ver. E aí, por que foi bom pra mim? Eu fazer essa questão da encomenda, porque eu começava a ver que, assim, alguns produtos as pessoas se interessavam mais. Só que, por conta do prazo, tinha gente que não tinha paciência de esperar, né? Então, só que aí eu começava a ver, poxa, se eu tivesse esse produto aqui, a pessoa comprava. E aí eu comecei por esses produtos. Entrega, né? Aí eu vou começar a diversificar
por esses produtos. Eu vou começar a trazer eles. E aí, assim, eu fui fazendo. Aí, outro produto que foi um carro-chefe muito grande, que eu acertei muito, eram os cílios postiços. Então, eu comprava as cartelas de cílios postiços, que vinham 5 cílios postiços, por exemplo. E aí, eu vendia essas cartelas por 30, 35 reais. E aí, isso começou a virar uma febre com as maquiadoras daqui. Menina. Se tiver alguma maquiadora daqui que estiver assistindo, com certeza vai lembrar, porque... Tu vendeu pra muitas, eu né? vendi pra muitas, não só aqui. Então, teve uma época que eu tava ficando louca já, porque eu enviava pra Maceió, eu enviava pra Recife, eu enviava pra João Pessoa. E elas compravam, tipo assim, elas queriam de 10 cartelas de uma vez. E como tu conseguia trazer isso tudo? É porque também era mais fácil antigamente, era mais fácil, né? e como eu te falei, eu tava com o contato do fornecedor já, né? Eu não tava comprando já direto no AliExpress. Então, assim, como eu tava comprando em quantidade, eu tinha um preço absolutamente baixo. Comparado, tanto que elas mesmas me diziam, como é que tu consegue um preço tão baixo? Porque, assim, eu compro no AliExpress e não sai esse preço que você tá vendendo. E aí eu falei, eu tenho meu fornecedor. Né? Eu tenho meu fornecedor. E aí eu vendi durante muito tempo esses produtos. E aí, nesse caminho, foi onde eu conheci a Ana. E foi? Foi, porque ela também... Porque ela tava empreendendo também com maquiagem, exatamente, ela tinha uma loja de maquiagem. Só que aí, foi muito engraçado o jeito que eu conheci ela. Porque, assim, já tinha algumas amigas minhas que falavam. Eu compro tal coisa na Eubella, que era o nome da loja dela. Eu compro tal coisa na Eubella e tal. Eu olhava o Instagram. Só que a gente sabe, cidade pequena tem muito isso, né? Tipo assim, não vou seguir concorrente, não sei o quê. Então, eu olhava, assim, o perfil dela, via... o que ela vendia era completamente diferente do que eu vendia, que ela focava mais em produtos nacionais, e o meu era mais para esse lado importado. E aí, eu comecei a ter uma ideia, assim, do nada na minha cabeça. Se eu fizesse um evento de maquiagem, né? Do nada, assim. Aí eu, pensando, quem é que eu posso trazer pra fazer? E fui atrás sozinha, fui atrás de uma maquiadora de Maceió. Era Luana Souza, o nome dela. E aí ela era, tipo assim, era o hype da época, essa maquiadora, sabe? As técnicas dela, toda maquiadora queria conhecer e tal. E como eu tinha muito público maquiador, eu pensava, se eu trouxer essa mulher pra cá, elas tudinho vão comprar o ingresso, né? Só que aí eu fui procurar saber quanto que ela cobrava, né? Aí quando ela falou quanto ela cobrava, eu disse, meu Deus do céu. Quanto era, mulher? Mulher, eu não me lembro. Mas era tanto dinheiro pra mim, né? 1.000, sozinha. 2.000, alguma coisa assim pra palestrar. Eu acho que era tipo assim, acho que eram uns 3.000 reais e a despesa dela de hospedagem, né? E ela não vinha só, vinha ela e o marido na época. E ela falando, meu Deus do céu, eu não tenho esse dinheiro não. Onde é que eu vou arrumar 3.000 reais assim, do nada? Não tem não. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu podia fazer? Aí pensei em Ana. Eu não conhecia ela, nunca tinha falado com ela. Mandei uma mensagem no Instagram. Aí, oi fulana, tudo bom? Não sei o que, não sei o que. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Você pode passar seu WhatsApp pra gente conversar e tudo mais. Aí, pode. Aí eu falei com ela no WhatsApp, na época, né? Aí eu falei, tem muita cliente minha que fala muito bem de você, que compra mercadoria com você e tal. Aí ela falou, eu também já ouvi falar no seu trabalho e tudo mais. Eu falei, eu posso te ligar pra eu te explicar melhor o que é. Ela pode. Aí eu liguei. Aí quando eu liguei e contei, na mesma hora ela já comprou a ideia. Na mesma hora ela topou. Ela disse, oxi, vamos embora. Uma nunca tinha visto a outra, nunca tinha falado com a outra. Vamos embora. Aí, vamos fazer esse negócio acontecer. Vamos fazer. Aí eu peguei e disse, assim, a gente divide, meio a meio. E a gente pega e vende o ingresso. Na época, a gente colocou o ingresso, acho que foi R$97. A gente vende. Você tem público, eu tenho público também, então a gente vende. Aí a gente começou. A loucura ia se dividir. O que é que cada um vai fazer? Então, assim, a gente começou a procurar o local, né? Então eu falei, eu cuido do local, aí ela cuida das inscrições, que assim, como eu só tinha a loja online, né, no Instagram, e ela tinha a loja física, então assim, muita gente queria ir comprar o ingresso pessoalmente, né? Por questão de confiança também. Antigamente as coisas assim, não é tão antigamente assim, mas antes as coisas não eram tão assim, né? As pessoas compravam uma coisa online, tipo, não recebe nada. Então, o pessoal ia comprar muito lá. Aí eu falei, não, beleza. E eu deixava ela cuidar das finanças, né, do evento.
E eu cuidava dessa parte, né? De falar com a maquiadora, de organizar o evento e tudo mais. A gente fazia o certificado. Eu fiz o certificado no Canva. E aí a gente começava a pensar, não, a gente... Montou tudo. Montou tudo. A gente nunca... Pergunta se a gente tinha feito algum evento na vida. Nunca. No máximo tinha feito um aniversário. Mas não, vamos fazer. E aí... A gente, quando começou a vender, foi assim, um sucesso absurdo. Porque os ingressos vendiam muito rápido. E aí foi espalhando e tipo, uma falando pra outra. E a gente fez o evento lá no... Eu nem lembro o nome do hotel, ali na Rui Barbosa. Não é no Palace, é outro, um menorzinho que tem lá. Do lado da Sobral, eu não lembro o nome. Tô ligada. Pronto. Rodrigues. É no Rodrigues, pronto. No Rodrigues. Era o lugar mais barato que a gente achou. Porque, na nossa cabeça, na época, a gente pensava assim, a gente tem que lucrar no ingresso do evento, né? A gente não contava que, assim, ia vender produto lá. Acho que na época, a gente nem... Na época, isso era uma coisa, assim, tão falta de experiência da gente, que a gente nem pensava em vender produto. Acho que na semana do evento, a gente pensou assim, vamos levar um produto da gente, né? Pra expor lá e se alguém quiser comprar, compra. E a gente levou bem pouca coisa mesmo. Tanto isso que... você venderam quantos ingressos? Tinha mais de 100 pessoas na sala. Mais de 100 pessoas. Tanto que assim, a gente pegou a sala, teve gente que chegou no dia querendo entrar. A gente falou, você pode assistir, mas não tem cadeira. Você vai ter que ficar, não tem lugar. Porque a sala já estava lotada. Olha, então, só de ingresso venderam ali pelo menos uns 10 mil. Quase isso. Dava quase isso, porque a gente também fazia algumas promoções, tipo assim, se você comprar com uma amiga, você ganha um desconto. Sim. E aí, mas a gente vendeu quase isso. E aí, eu lembro que chegou uma menina lá no dia querendo entrar, e a gente falou assim, olha, a gente consegue uma cadeira, agora você vai ter que ficar aqui na porta. Ela, não tem problema, eu quero ver. E aí, a gente ficou lá, e aí, depois do evento, cada uma tinha uma mesinha, assim, com seus produtos, a gente vendeu tudo. Tipo assim, era um desespero. A mulher toda em cima. Rasgando. A mulher, eu quero... E eu tava, na época, eu tava com poucos cílios. Porque assim, eu não me preparei em questão de estoque para o evento. E nem ela. Tanto que ela não levou quase nada. Eu lembro que ela e Brenda ficaram assim, meu Deus, as coisas tudo na loja. Essa aqui tinha vendido. E aí, eu pensei, eu disse, que eu não tenho nem as coisas. O que eu tinha em casa, eu trouxe. Uma caixinha assim, daquelas caixas do Boticário. Eita, mas o que eu tinha, eu botei lá. E vendeu tudo. Aí eu lembro que a gente lá vendendo na agonia, aquela coisa toda. E uma olhava pra cara da outra e começava a rir. E aquele desespero, que nunca tinha visto tanto dinheiro de uma vez, assim, né? A gente, meu Deus do céu, porque por mais que a gente tivesse loja... Ela tinha a loja física dela, sempre foi muito bem movimentada, a minha também, graças a Deus. Mas a gente nunca tinha visto um volume de dinheiro em pouco tempo. Eu lembro que a gente olhava uma pra outra, aí tipo, a gente com o dedo na mão, querendo falar, assim, amiga, a gente escapou. E não podia, né? Na frente do povo, né? Tinha que dar de pleno, né? Tô acostumada. Exatamente. Tô acostumada. Eu lembro que quando acabou o evento, a gente sentou, assim, pra contar o dinheiro. Aí, na época, a gente já tinha iPhone, porque como a gente trabalhava com o Instagram, então a gente tinha que tirar foto dos produtos, a gente já tinha essa consciência, né? Que a gente tinha que investir em um celular melhorzinho, pra as fotos saírem com qualidade boa. E na época, eu não lembro qual era o celular, acho que era um iPhone 6 e iPhone 7. Aí eu lembro que a gente olhou uma pra outra amiga, a gente vai trocar de iPhone. Meu Deus! Vamos fazer uma upgrade no iPhone. Exatamente, porque já tava aquele caos, né? A memória cheia, aí ia apagar, aí pra poder tirar mais fotos, e o celular travava. A gente tava, amiga, vamos trocar de iPhone. Aí a gente fez esse evento, foi esse sucesso todo, e aí as pessoas começaram a pedir mais. Não, outro evento, vocês têm que fazer outro. Aí eu olhei pra ela e disse, minha filha, vamos embora, vamos fazer outro. Aí nesse outro a gente fez uma coisa mais estruturada. Então assim, a gente fez uma festa... Foi quantos meses depois assim? Quantos meses? Um foi em junho e o outro, se eu não me engano, foi final do ano, assim, novembro. Uns 6 meses, muito bom, E aí a gente falou, não, vamos fazer uma coisa organizada. Então a gente já começou sem nem saber... estrutura, assim, mesmo que o pessoal usava para divulgar evento. A gente começou, não, vamos fazer aquele mistério no Instagram. Gente, vem aí. Vem aí. Vem aí. É o quê? Vem aí. Uma coisa muito forte. E aí colocava a caixinha, quem vocês querem que venha no próximo evento? Porque a gente já a gente tava nesse meio, então a gente começou a realmente a acompanhar mais alguns maquiadores da região.
E aí a gente começou a pegar realmente, ouvir nossas clientes, né? O que elas queriam. A audiência, né? Audiência. Então, assim, a gente tal. começou a escutar e aí a gente, não. Então é isso. A gente trouxe, teve um evento que a gente trouxe, que era uma maquiadora de Caruaru. A gente trouxe ela pra fazer. E aí, era um evento, era temático. Era de noiva, que a gente via que era uma dor muito forte. Tipo, inconsciente. Isso não era... Se eu disser pra vocês, a gente fez um super estudo de marketing e a gente entendeu as dores da nossa persona. Não, minha gente, não foi. Só viu o negócio ali acontecendo. Viu o negócio acontecendo e a gente foi fazer. Então, a gente viu que noiva era uma dor muito forte. Por quê? Noiva, geralmente, é onde as maquiadoras mais ganham. Porque, por mais que elas fecham o estúdio naquele dia, mas elas não maquiam só a noiva. Elas maquiam a noiva, a mãe da noiva, as madrinhas. Então, elas conseguem ganhar um valor maior em um dia só, né? Em um final de semana só e compensa mais para elas. E aí, a gente fez esse evento de noiva, né? E aí, quando a gente divulgou, foi, assim, outro desespero, né? A gente já tinha o local, então, assim, foi mais fácil, porque a gente já conhecia o local, né? Já sabia mais ou menos por onde a gente ia para fazer. A gente fez um coffee. No primeiro, a gente fez um coffee, né? E aí, no segundo, a gente repetiu um coffee simples. Bolo, a gente comprou bolo na casa do bolo. Comprou refrigerante, suco. Água. Exatamente. E aí, a gente fez. Dessa vez, a gente já pegou uma sala maior. Porque, geralmente, essas salas de hotel, elas têm umas divisão, que assim, você abre pra sala ficar maior, né? Você fecha, tem tipo uma coisa de madeira assim, que é como se fosse uma porta. E a gente já pegou uma sala maior. Então, a gente pegou uma sala maior, a gente já foi atrás de patrocinador, a gente tava abusada. Já estava, né? E aí a gente foi atrás de patrocinador, eu lembro na época, Ana, ela tinha mais aproximação assim com Dona Pri, né? Dona Pri que vende... Quem é daquele Garanhuns deve conhecer, que ela tem uma loja até no iFood, de confeiteira, né? E ela, na época, assim, era o auge, ela tinha uma banquinha lá no centro, né? E vendia cone trufado, várias coisas dessas. Coisinhas assim. diferentes, né? Exatamente, coisas diferentes. Na época a gente foi falar com ela, você não quer patrocinar o evento, porque a gente vai ter muita gente lá. E eu lembro que ela mandou, eu não sei se era uma trufa, um chocolate, alguma coisa assim, pra cada um, e tinha um cartãozinho dela. Então a gente já conseguiu esse patrocínio. A gente conseguiu também patrocínio de loja de acessório, porque como a gente tava fazendo um curso de maquiagem, tem a técnica, então depois sempre tem as fotos, né? Da modelo pronta. Verdade. E a gente, não, a modelo vai estar lá usando seus acessórios, vai sair no Instagram da maquiadora, vai sair no Instagram de várias pessoas, e aí a gente conseguiu também. E a gente conseguiu também patrocínio de loja de roupa de festa. Eu não lembro agora como era o nome da loja, mas é uma loja que alugava roupa de festa. E aí a gente conseguiu também, os modelos não usar, então assim, aqueles vestidos, né, tipo vestido de formatura, essas coisas, dá pra gente fazer também. E aí, a gente fez esse evento, né, já uma coisa mais estruturada. A gente se preparou em questão de estoque, realmente, a gente foi preparada, ou pelo menos a gente achava que estava preparada, né? Porque o evento foi maior. Então, assim, a gente tinha uma sala cheia e teve muita gente, a gente vendeu muito mais do que a gente tinha vendido no outro, vendeu muito em produto, e nesse a gente já tinha essa consciência, como a gente vendia produto, né, a gente já pensava assim, eu não vou, se a gente vender os ingressos que pague pelo menos o custo do evento, tá bom. A gente não tinha já a mentalidade de lucrar com os ingressos, né, a gente tinha a mentalidade de lucrar lá. Então, a gente precisa pagar o evento, a gente nunca teve que tirar... A gente vamos nos preparar mais produtos para vender lá. Exatamente, né? A gente sempre... Nossa meta era nunca ter que pagar o evento do nosso bolso, né? Era sempre a meta que a gente tinha. E aí, de novo, né? A gente vendeu muito e era aquela coisa assim, ela tava com a maquineta, aí eu tinha troco, ela não tinha, e dizia assim, amiga, vamos anotando aí, mas vamos pagando. E aí uma passava, queria comprar nas duas lojas, aí queria dividir o valor, aí não, vamos, a gente faz, tudo a gente fazia. E a gente vendeu muito de novo. Aí quando terminou, de novo, a gente, amiga, agora a gente vai pro iPhone 8 Plus. Porque era a nossa meta, porque, acho que se eu não me engano, o 8 Plus era o que tinha o modo retrato. O modo retrato. Aí era era o auge. Era o auge. Em 2017, inclusive eu comprei ele também em começo de 2018.
Então, assim, era o auge você ter aquele celular. A gente dizia, eita, agora eu vou tirar as fotos com fundo desfocado. Agora a gente vai arrasar. Agora. E aí... É o Henrico. Exatamente. Agora é o Henrico. E aí, nessa altura, assim, eu já tava com muita variedade de produto. Nessa época também, eu já estava trazendo produtos dos Estados Unidos. Então, assim, eu comecei trazendo produto da China, do AliExpress, mas eu comecei a ter uma demanda realmente de maquiadoras querendo produtos específicos, né? Então, eu comecei a mais trazer... profissionais, né? Mais profissionais, exatamente. E aí, eu comecei a trazer produtos de fora, só que eu trazia por encomenda. Então, já nesse último evento, inclusive... que eu falei, eu já tinha alguns produtos assim, né? Que eu trazia pouco, era mais por pedido, porque assim, como eram produtos mais caros, eu tinha medo de investir tão alto numa quantidade menor, né? Então, a gente vendeu muito, né? Eu vendi, e aí muitas maquiadoras que não sabiam que eu tinha esse tipo de produto começaram a conhecer. Na época, a gente ainda usava muito cartãozinho de visita, né? Então, assim, toda compra vai o cartãozinho dentro, toda compra vai o cartãozinho dentro. Então, aí a gente começou a organizar mais um evento. A gente organizou, a gente vendeu com bastante antecedência. Esse evento, a gente pensou, tá, noiva é uma dor delas, a gente tem que fazer antes do mês das noivas, que é o mês de maio, que o pessoal considera mês de muito casamento, né? Então, a gente tem que fazer no começo do ano. Só que, quando a gente tava planejando fazer, eu acho que era em março, uma coisa assim, ou em abril. Era logo, assim, depois do carnaval que a gente tava pensando em fazer. Só que aí foi quando veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Esses percalços que acontecem na vida do empreendedor. E assim, esse evento que a gente tinha feito, que a gente vendeu bastante, foi no final do ano. Aí logo depois a gente fez Black Friday na nossa loja. Então assim, a gente acabou com a rapa do estoque que tinha. Né? E foi uma época muito boa de vendas, viu? Foi, muito boa. E assim, eu já tava me preparando para a pandemia, por quê? Como eu tinha fornecedor da China, a pandemia começou na China. Eita. Então, assim, alguns fornecedores meus já avisaram, ó, a gente não tá fazendo envio mais. Então, assim, eu já comecei a ficar sem cílios, que era da China, meus cílios, porque era o mais barato é da China. Então, alguns fornecedores já começaram a avisar, olha, a gente não vai enviar. Eu lembro que eu tava começando a comprar algumas coisas para carnaval. Então, assim, alguns pigmentos mais neon, aqueles brilhozinhos que o pessoal usa. E eu lembro do fornecedor falar, olha, a gente envia, mas pode ser que não chegue, porque tá tendo toda essa questão aqui. E aí, realmente, não chegou. Ele enviou e não chegou. Só que no Brasil teve carnaval, normal, né? E eu tava sem mercadoria dessas coisas assim. Eu lembro que eu comprei algumas em São Paulo, pela internet. E eu comprei mais pra não deixar minhas clientes na mão. Porque, assim, o valor que eu pagava, quando eu colocava frete, imposto, não compensava. Mas eu falei, não, eu vou comprar porque... a gente sabe, cliente é aquela coisa. Quando você não tem o produto, ele vai procurar em outro lugar. Então, eu tinha muito essa mentalidade. Não, eu vou comprar. Nem que seja pra eu ficar no 0 a 0 aqui, mas pra eu ter, né? Quando eles virem procurar. E aí, os produtos não chegaram, né? Eu comprei aqui... Perdeu. Não, aí chegou depois de muito tempo. E como eram coisas específicas para o carnaval que eu comprei, então depois que chegou, eu falei, não, eu guardo pro próximo, não tem problema, não é coisa que tem data de validade assim. Então, aí quando chegou os produtos, eu também já tinha feito uma compra, eu tava fazendo uma compra muito grande nos Estados Unidos, porque tinha um evento em abril, depois do carnaval, né? Então eu falei, vou fazer uma compra grande, vou comprar tudo que eu sei que sai muito, que elas procuram muito, e vou vender no evento. Aí passa o carnaval, uma semana depois, lockdown, fecha tudo por 15 dias. E aí todo mundo, 15 dias, né? Só que foi. A gente já sabe, né? Que não foi 15 dias. Foi passando. E aí começou. Mas foi vendendo tudo pelo Instagram, né? Porque depois o pessoal continuou comprando. O que é que acontece? Eu tive muita dificuldade na pandemia. E aí é onde a gente vai chegar, onde eu entrei de cabeça mesmo, assim, no digital. Por quê? Meu público era maquiador. Então, assim, na pandemia, ninguém tava vindo pra maquiador. Porque ninguém tava saindo. Então, assim, não tava tendo festa, não tava tendo casamento. Tudo tinha sido proibido, né? Ana, ela teve dificuldade, óbvio, mas ela teve um pouco menos, porque ela vendia mais para o cliente final. Então, assim, tinha gente que ainda comprava. Ela também vendia bastante produto de skincare. Então, assim, tinha bastante gente que comprava. Lógico que nem se compara ao volume normal, porque, assim, muita gente começou a ficar com medo, né? Então, começou a segurar mais gasto, começou a evitar mais gastar. E aí, eu lembro que nessa época,
em janeiro, fevereiro, antes da pandemia, eu comecei a estudar para montar um site para minha loja. Porque eu falei, caramba, eu já envio para vários lugares no Brasil. Se eu tiver um site, vai facilitar muito o meu atendimento. Porque eu também já começava a pensar o seguinte, no dia que eu não posso atender, eu não vendo. Isso já começou a gerar um problema na minha cabeça. Eu falo, não, isso não tá certo. Se eu quiser viajar, quem é que vai vender? Quem é que vai atender? E eu pensava, não, se eu tiver um site, os clientes conseguem ver o que tem disponível, conseguem fazer a compra, e quando eu tiver disponível, na segunda, eu faço o envio. E aí eu estudei, eu procurei no YouTube mesmo, fiz aula no YouTube, gratuita, e montei um site sozinha. E aí eu tava começando a estudar sobre tráfego pago, porque eu tinha um alcance muito bom na minha loja. Eu já fazia divulgação com influenciadoras aqui na região, então assim, eu mandava para elas e elas divulgavam. Então assim, eu tinha bastante alcance, tinha bastante seguidor na minha loja, tinha muita visibilidade por conta dos eventos também. Sim. Mas aí eu comecei a ter muita dificuldade, né? E eu fiz uma compra muito grande. Então eu meio que, tipo assim, praticamente zerei o meu caixa, porque eu pensei, vou fazer né, uma compra pra ter no evento o que vender. E aí não teve o evento, né? E aí, assim, muita gente naquela, eu quero o dinheiro do ingresso de volta. E a gente ficou meio desesperado, porque era uma coisa assim, nova, né? Acho que nunca ninguém passou por nada parecido. Verdade. Até quem fazia evento, eu acho que teve muita dificuldade. Imagina a gente inexperiente. A gente só tinha feito 2 eventos. Então a gente nem sabia como proceder num caso desse. E aí, algumas pessoas a gente devolveu o ingresso, né, o valor do ingresso, e outras preferiram confiar, não, quando tiver o evento, a gente vai. E aí, graças a Deus, porque, assim, ajudou muito a gente nesse ponto, né, porque a gente já tinha pago local, pago cachê das pessoas que iriam palestrar, e aí isso ajudou bastante. E aí, assim, eu fiquei estudando sobre tráfego para minha loja e tudo mais, só que, assim, eu não conseguia vender, porque tava todo mundo trancado. Então eu falei, poxa, e agora, né? Aí ainda estudei algumas coisas sobre mercado de afiliados, mas eu não me identificava muito. Muita coisa eu não acreditava. Eu não tentei fazer, comprei curso, fiz tudo e eu falei, não, eu acho que isso não é pra mim, sabe? E eu vi algumas coisas muito erradas também, sabe? De gente que mentia resultado, recomendação dos próprios infoprodutores mesmo, assim, não, ó, tem vários prints aqui dos nossos alunos, você pode usar. E eu não me sentia bem com aquilo. E aí, eu lembro que teve uma vez que eu postei, que tava onde deu o estalo, assim, que eu realmente não queria trabalhar com isso, foi porque uma vez eu postei, e aí uma amiga minha veio falar comigo. Ela falou assim, amiga, esse negócio realmente funciona porque eu tô sem trabalhar e eu tô com dinheiro do auxílio emergencial. Eu queria investir em alguma coisa. Aí, quando eu olhei assim, eu falei, caramba, não. Eu não vou fazer isso, sabe? Se nem eu tô tendo resultado, eu não vou pegar a pessoa que só tá com aquele dinheiro ali e pra ela investir numa coisa que eu não consegui ter resultado. Se eu tivesse tido resultado, eu sei que o mercado de afiliados funciona, eu sei que tem muita gente que vive disso, mas da forma que eu conheci, não funcionava. E aí eu falei, não vou fazer isso, né? Eu não quero... Aí eu falei pra ela, eu falei, amiga, procura outra coisa pra fazer, porque assim, eu ainda não tive resultado, então assim, é melhor você ver uma outra coisa. E aí eu falei, não quero trabalhar com isso. E aí, assim, esses cursos que a gente faz, você sabe, tem muito grupo de network, né? No WhatsApp, Telegram e tudo mais. E aí eu lembro que teve um dia que uma menina postou lá no grupo, dizendo assim, gente, ó, tem uma cliente minha que ela tá precisando de um gestor de tráfego. Ela tem infoproduto, vai fazer um lançamento e ela precisa de um gestor de tráfego. Tem algum gestor de tráfego aqui? Eu peguei e falei, tem, eu sou gestora de tráfego. E tu não tinha feito nada ainda? Tinha feito tráfego pra minha loja. Então, na minha cabeça, eu sou gestora de tráfego. Aí eu falei... Que era até mais simples antigamente, Exatamente, né? era muito mais simples. E aí eu fui conversar com ela, né? Ela falou assim, tá bom, o contato dela aqui. Aí eu fui falar com ela. Ela falou, o seguinte, porque eu vou fazer um lançamento agora e tal. Ela já lançava, então ela já era acostumada a fazer isso. Ela disse, só que eu nunca investi em tráfego, assim, nos meus lançamentos, era mais no orgânico. E agora eu queria fazer... Você entende e tal? Aí eu mostrei pra ela, né? Que eu fazia pra minha loja, que eu entendia. Eu acho que na época ela nem entendia direito ela também. Ela também entendia, então... Mas eu meio que assim, eu abri o gerenciador na época, né? Compartilhei a tela, mostrei ela. Tá bom, então vamos fechar. E eu lembro que na época,
ela fechou um contrato comigo, era 1.500 por mês, mais 10% de todas as vendas que fizesse. Menina, já foi um contrato muito bom, hein? Foi muito bom, então assim, isso realmente assim me salvou, porque eu tava na pandemia, né, sem faturar nada, com conta pra pagar, porque eu tinha conta pra pagar, tinha fornecedor pra pagar, né, então eu falei, vou, né, o máximo que vai acontecer vai ser o quê? Eu sempre, assim, eu tive muita responsabilidade com o dinheiro das pessoas. Então, eu pensava, cara, qual era o meu pensamento? Ela vai me pagar 1.500. Se for mais difícil do que o que eu já sei fazer, porque eu já tinha estudado tráfego, então, assim, quem estuda tráfego, você entende que o tráfego, ele é o mesmo, independente do que você vai fazer. Você só vai mudar ali algumas coisas. Então, eu pensava, cara, no pior dos casos, se eu ver que eu tô com muita dificuldade, eu vou lá e compro o curso do Pedro Sobral. E o custo do Pedro Sobral era 997 na época. Eu falei, pô, ela vai me pagar 1.500, eu pago R$ 1.000 no custo do Sobral, ainda sobra 500, tô no lucro, né? Ainda vai aprender, né? E ainda vou aprender. Aí a gente foi fazer um lançamento, e a gente, pra quem não sei se todo mundo entende, né, todo mundo que estiver assistindo, mas o lançamento a gente tem a fase de captação, que é aquela fase que você chama as pessoas, curso 100% online, 100% gratuito, se inscreva aqui, entre no grupo, tal, tal, tal. Hoje as pessoas não usam tanto mais essa CTA, porque já tá muito, né, as pessoas já mais sabem. batido, né? Mas aí eu lembro, e eu tinha alguns colegas também que trabalhavam nessa área de tráfego, e eles me ajudaram muito com isso, né? Eu já tinha noção, mas eles me ajudaram muito. E eu lembro que a verba para esse lançamento era R$ 3.000. Para mim, R$ 3.000 era uma coisa assim, muito alta para investir em anúncio. Eu falo, meu Deus, isso é muito dinheiro. Porque eu ia lá, né? Quando eu ia fazer pra minha loja, depois eu descobri porque eu não vendia, porque eu tava R$ 10 por dia e queria arrasar de venda, né? Então, a gente foi fazer a captação e eu lembro que assim, nos primeiros dias a gente tava captando lead. Lead, para quem não sabe, é justamente esses cadastros, né? Então, as pessoas que entram além do grupo. A gente tava captando lead a 80 centavos, 50 centavos. Hoje em dia, para vocês terem noção, a média que o mercado usa nesse nicho, né, que é no nicho de marketing, é R$ 7, R$ 8. E a gente tava captando a 80 centavos, que para aquela época era, assim, R$ 1, R$ 2, 80 centavos já era uma coisa, assim, surreal de boa. Muito barato. Muito barato. E, assim, a gente captava tanto lead que, assim, os grupos na época do WhatsApp, eles tinham aquele limite de 200 pessoas, eu acho. Aumentou. Eu acho que na época era cento e pouco. Essa faixa era 150, aí você já tinha que trocar não, o link. E na época, a gente não conhecia. Se tinha ferramenta, eu não conhecia. A gente não conhecia. Não, e se tinha, era cara. Exatamente. Até hoje não é tão barato essa mudança de link, né? Aí era no manual. Exatamente. E a gente tinha que ficar de olho, porque assim, tava entrando muita gente. Então a gente tinha que ficar, gente, o grupo vai encher, tem que ir lá e trocar. Aí a gente ia lá, trocava. E aí a gente fez esse lançamento, né? Ela tinha investido R$ 3.000 e na época ela vendeu coisa assim de 35 mil. Nossa. Pra gente foi meu Deus. E eu olhava assim e dizia... Meu Deus do céu. 1.500 agora ficou barato. Só que eu recebia 10% das vendas, né? Verdade. Então eu recebi 3.500 ainda. Verdade. Aí eu olhei assim, eu disse, R$ 1.000 mais 3.500, 4.500. Eu olhei assim, eu disse, se eu tiver outro cliente... Vou parar de fazer maquiagem, vou vender maquiagem. Exatamente. Aí, só que tava tudo fechado e ficou tudo fechado por um bom tempo. E nessa época a gente pegou o auge da pandemia. Então, se todo mundo via live, era outro... Tava todo mundo dentro de casa. Aí então, assim, era... todo mundo via live, Verdade. todo mundo via tudo. E aí, eu comprei um curso, né, de dropshipping. Que nessa faixa, nesses anos aí era o auge, né? Exato. Era drop. Porque o que é que eu pensava? Eu não queria abandonar 100% a minha loja também. Eu pensava assim, bom, eu tive esse gasto agora. Porque o que foi que me chamou a atenção? Eu tive um gasto muito alto comprando mercadoria para o estoque, né? E eu fiquei com isso perdido. E a promessa do drop, né, para quem não sabe, dropshipping é justamente isso. Você não precisa de estoque para vender. Você compra... Monta a página de vendas, né? Então, assim, o cliente compra no seu site e quem manda é o fornecedor. Então, não tem você não precisa comprar, você só compra a mercadoria se tiver ainda. Então, foi, melhor dos mundos pra mim. O drop hoje não é uma coisa que eu não curto mais. Por conta das interferências que o mercado mudou muito, né? Sim. Enfim, então mudou muito mesmo. É algo que hoje eu não curto. Acredito que tem várias outras coisas mais interessantes, né? Com certeza. No marketing. E aí eu pensava, eu já tenho o site da minha loja pronto, porque eu fiz o site da loja, né? Eu pensei, já tenho o site da minha loja pronto, então vou
não vou nem fazer um site de novo, vou usar o meu. E eu queria uma coisa que o pessoal não tinha muito essa mente também na época do Drop, é que eu pensava, eu quero ter uma loja nichada. Então, como eu já trabalhava com a área de beleza, eu falei, eu entendo já do público de beleza. Então, para mim vai ser muito mais fácil fazer criativo, fazer postagem, fazer tudo para o público de beleza. E aí eu comecei, né, a trabalhar com um pouco disso. Eu consegui fazer algumas vendas, mas era uma coisa que oscilava muito ainda. Porque como estava na pandemia, ainda tinha a questão do envio. Então demorava um pouco, né? Porque estava normalizando ainda o Covid lá na China. Então demorava um pouco. Aí o cliente reclamava que demorava para chegar. Só que aí, nesse curso também tinha um grupo de networking, né? E eu tava sempre muito ativa lá no grupo. Sempre que tinha dúvida, eu ajudava o pessoal, eu respondia. E aí, a infoprodutora, né, a dona desse curso na época, ela me chamou para trabalhar com ela, no suporte. Ela falou, olha, eu vejo que você tá sempre ali, ativa, respondendo os alunos. E eu não tô dando conta, porque é muito aluno. Como era a época da pandemia, ela também vendeu muito mais do que ela esperava, né? E ela me chamou para trabalhar com ela como suporte. E eu fui. Né? Então eu fiquei trabalhando com ela durante muito tempo. E aí também já era, na época acho que era R$1.500 que eu ganhava para trabalhar de suporte. Aí eu comecei a pensar, oxi, 1.500 de uma aqui, 1.500 da outra. Eu disse, rapaz, não tô tendo dor de cabeça com o cliente e vindo me perturbar. Porque a gente sabe que atendimento ao público é complicado. É bom, mas é complicado. Então eu disse assim, rapaz, eu posso viajar. Porque a minha preocupação era essa, né? Eu pensava, quando eu estiver viajando, não vai ter quem atenda meus clientes, não vai ter quem faça a entrega. E aí eu pensava, poxa, eu posso, com esse trabalho, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu só preciso estar com o celular. E aí eu fui realmente gostando disso, e aí foi virando uma questão de, assim, depois que eu costumo falar pra todo mundo que quer entrar nesse meio, que o mais difícil é você entrar. Mas depois que você entra, vira uma coisa assim, você... Virou a chavezinha. Virou a chavezinha e você consegue fazer contato com muita gente do nada. Quando você menos espera, você tá ali no meio de gente muito grande, e conhece uma pessoa que trabalha com outra, indica outra, e vira assim uma coisa que foge do controle, sabe? E foi o que aconteceu comigo. E aí eu comecei, né, a produzir conteúdo no Instagram. Nunca foi meu forte, assim, produzir muito conteúdo nessa área. Mas eu comecei realmente a produzir conteúdo. E aí, assim, por conta dos meus resultados como gestora de tráfego em lançamento, meu nome começou a ser muito indicado. Então, eu comecei a trabalhar em lançamentos muito grandes, né? Eu comecei a trabalhar com pessoas grandes, com pessoas que investiam muito. Eu lembro que teve uma especialista que entrou em contato comigo pelo Instagram, porque viu que uma outra tinha me postado, né, repostado, e aí ela falou comigo, tô precisando de uma gestora de tráfego, né, pra fazer lançamento, eu queria conversar mais, saber quanto que você cobra, e aí ela ia investir, acho que era 20 e poucos mil no lançamento. Eu falei, meu Deus. Caramba. Eu falei, meu Deus. Vai ser muito grupo pra trocar ali. Não, e eu ficava pensando, eu disse, meu Deus, é muito dinheiro. 20 mil reais, a mulher vai botar 20 mil reais na minha mão pra eu gastar. E se ninguém entrar nesse grupo? Só que aí eu sabia, né? Só que a gente sabe que tem várias interferências, né? E a gente fez o lançamento, funcionou, deu muito certo também. Aí no próximo ela já dobrou o investimento, depois triplicou, enfim. E aí assim, eu fui realmente crescendo no mercado. E aí quando abriu de novo, né? Quando tudo voltou da pandemia que abriu, a gente tinha um evento ainda para entregar. Então assim, eu nem tava mais com a loja, nem tava mais querendo ficar com a loja, mas a gente tinha um evento para entregar e a gente foi lá e entregou. E assim, eu tinha muita mercadoria em casa, né? Que tava guardada. Vamos desovar isso aqui, né? Aí eu falei, então, agora é a hora. Eu fui pra esse evento, eu coloquei praticamente tudo assim a preço de custo, porque eu disse, não. Eu até falei pra Ana, eu falei, amiga, minha meta é zerar o estoque nesse evento. Eu quero, tipo assim, zerar. Porque tu também já tava querendo disparar. Exatamente. Com a questão da maquiagem. Eu não queria mais trabalhar com isso. Eu falei, amiga, eu quero zerar isso aqui no evento. Então tu já tava começando a esquecer a tua loja. Eu não queria mais. Eu falei, não, o site aqui, eu vou ficar no digital prestando serviço, porque foi onde eu me encontrei, então não quero mais. E aí eu fui realmente pro evento, coloquei as coisas muito baratas, coisa com preço de custo, coisa até abaixo do preço de custo, porque eu realmente queria vender. Ainda voltei com algumas coisas, mas as coisas que eu voltei, aí no Natal minha família se fez, né? Porque virou presente pra todo mundo. Pronto. Aí eu saí distribuindo, né? Pra mãe, pra madrinha, tia, irmã, todo mundo ganhou maquiagem de Natal.
Então, quando, né, passou essa fase, aí eu realmente me encontrei, assim, no digital. Aí eu trabalhei com muita gente, alguns projetos, né, eu não me identificava com o que a pessoa vendia, então, assim, isso é um valor meu, sabe? Mesmo que eu estivesse trabalhando ali nos bastidores, que a gente chama, né? Fazendo os anúncios, né? Fazendo o tráfego. Quando era uma pessoa que vendia algo que eu não acreditava, eu não conseguia trabalhar. Por mais que eu não estivesse diretamente envolvida no processo da venda. Por mais que eu não fosse ter contato nunca com a pessoa que comprou. Mas eu não conseguia. E parece porque é questão de valores, né? Exatamente. E assim, era nítido, porque teve uma vez que eu tentei ir contra os meus valores. Isso adoece, viu? Eu tentei ir contra os meus valores e o lançamento deu errado. Deu errado, nunca tinha dado errado. É porque a energia, né, que você coloca no negócio. Exatamente. Se você não confia no negócio, você tá passando aquilo ali que não é legal. E eu me culpei, sabe? Muito tempo, assim, eu fiquei me culpando. Eu falei, meu Deus, é culpa minha, deu errado porque é culpa minha. E aí depois a gente entende que não é, que né? Não era. Que não é culpa tudo que a gente planta, né? A gente colhe, não tem como. Tem uma pessoa que eu trabalho, que é o Walter, né? Ele fala muito isso, né, no Instagram dele. Não tem como você plantar batata e colher outra coisa. Se você plantar batata, você vai colher batata. Então não tem como. Vou plantar cenoura e vou esperar colher chuchu. Não vai. E isso, assim, depois que eu entendi isso, mudou muita coisa, porque eu comecei a sair daquela euforia que eu falei, poxa, se eu tô com um cliente que me paga não sei o quê, eu vou ter outro, e começava a fazer aquelas contas, né? Então, eu pensava, se eu tenho um que me paga 1.500, se eu tiver 10 que paguem 1.500, eu vou ter 15 mil. Eu pensava, né, na minha cabeça. Só que depois eu fui entendendo que não é bem assim que funciona também. Porque, diferente de outras áreas do digital, a prestação de serviço, ela tem um limite, né? Então, teve uma época que eu saí pegando de tudo, né? Peguei projetos que eu não acreditava por conta disso, e a gente fica muito assim, naquela coisa, meu Deus, né? Preciso de mais um e vou fazer mais outro, não dá pra fazer mais outro. E aí eu percebi que eu tava entrando em um ponto que, assim, eu tava no digital. Às vezes o pessoal pergunta, por que você entrou no digital? Foi exatamente por isso que eu falei, foi por acaso. Eu não entrei com uma mentalidade de, vou ficar rica, vou ficar milionária. Não foi por isso, foi por pura necessidade e oportunidade que apareceu. Eu falo, eu sei que eu tive sorte, porque eu estava no momento certo, na hora certa, mas eu também estava capacitada. Sim, com certeza. E mesmo que eu não estava capacitada, eu estava disposta a me capacitar para isso. Então, eu tinha aquele pensamento, se eu não souber, eu vou lá e compro, invisto R$1.000 no curso e tal, e desenrolo. Então, assim, eu tenho consciência disso. Só que aí eu comecei a pensar, né? Poxa, eu vim pro digital, eu não queria trabalhar em um emprego tradicional porque eu queria ter tempo para fazer as coisas. Só que depois eu percebi que eu estava passando até tarde no computador. Ficava até 3 horas da manhã no computador, trabalhando, vendo anúncios, subindo campanha, não sei o que. Aí eu comecei a refletir. Eu falei, gente, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Tipo assim, eu ficava preocupada porque quando eu tinha a loja, né? Eu vou viajar e não vai ter quem atenda meus clientes, que é muito aquela mentalidade, né? Tipo, se eu não trabalhar, eu não ganho. E eu pensava assim, eu viajo e eu não consigo aproveitar uma viagem com a minha família, porque eu tenho que estar com o computador. E isso era muito do que, na época... E muita gente mente sobre isso na internet, né? Você vai... Não é Exatamente. assim. Vou viajar, mas vou passar o dia todo no computador? Então, não tá fazendo muito sentido, porque dentro do digital tem isso, liberdade disso, liberdade daquilo, liberdade de horário, liberdade de local, liberdade geográfica, vai então, indo. E aí eu tinha muito isso, e eu achava, assim, teve uma época que eu achava o auge, a pessoa tá viajando e tá lá na praia com o computador. Eu acho que essas cópias hoje em dia nem colam tanto, né? Eu não duvido que pega, porque assim... Só se for pra galera. Porque tem um pessoal mais novo que ainda não conhece. E assim, é uma questão até de amadurecimento do mercado também, mercado, né? E da pessoa. Porque, por exemplo, o tempo que uma pessoa jovem, que acabou de terminar o ensino médio, por exemplo, um jovem de 18, 19 anos que ele tem livre, ele pode virar à noite se ele quiser.
Ele pode, gente, o que a gente mais vê aí no TikTok da vida é criança, literalmente criança, falando que tá fazendo venda todo dia, recebendo placa como essa, porque realmente eles têm muito tempo. Só que assim, eu entendo que tudo que você quer fazer, que você quer construir, você tem um tempo ali que você tem que dar um gás máximo para você construir aquilo, para fazer funcionar, mas ninguém aguenta passar a vida inteira dando a vida. Você não aguenta, nem sua saúde aguenta. Então você não aguenta passar o resto da vida sem dormir, você não aguenta passar o resto da vida se entupindo de energético, você não aguenta passar o dia inteiro sentado, né? Então, assim, é uma coisa que realmente eu comecei a repensar. Eu falei, não quero isso pra mim, não. Eu falo, caramba, eu quero viajar, eu quero poder aproveitar a viagem. Então, assim, eu comecei realmente a pensar se fazia sentido, né, pra mim. E foi quando eu comecei a repensar alguns contratos que eu tinha com alguns clientes. Eu falei, não quero isso. Não dá pra mim mais, né? E aí, no ano passado, eu passei por um momento, assim, muito complicado nesse sentido, porque eu já estava com uma certa estabilidade no mercado, né? Eu já tinha minha renda, né, consolidada, digamos assim, já tinha um padrão de vida muito bom. Então, assim, eu tinha conforto. Minha família tinha conforto, eu tinha conforto. Meu filho sempre teve conforto, né? Meu marido também sempre me apoiou muito. E aí eu lembro que eu passei numa época que eu trabalhei com uma agência e era muito puxado, porque tinha muito cliente. Então, assim, eu lembro que o auge, assim, pra mim, eu cheguei, assim, no pé do burnout, sabe? Pra quem não sabe, né, burnout é quando você tem um esgotamento absurdo que você simplesmente trava. Você quer fazer as coisas, mas você não consegue. Você buga. Seu cérebro dá pane, você não consegue. E aí eu lembro que eu tava tendo muito isso. Então, assim, eu lembro que chegava final de semana, eu respirava aliviada, porque era final de semana. Eu falei, ai, graças a Deus. Chegou o final de semana. E quando era na segunda, logo cedo eu tinha reunião. A gente fazia muita reunião, porque home office é a forma que a gente tem, né, de se comunicar. Né? E aí, eu lembro que teve um dia que eu acordei e eu comecei a chorar, porque tinha reunião. Aí eu falei assim, gente, tá errado. Não é pra ser assim. Não dá mais pra mim. Não vou ficar. E eu lembro que eu falei com a minha mãe. E ela falou assim, não, minha filha, você não pode viver desse jeito. E eu lembro que eu sempre tinha a preocupação muito, nossa, mas eu vou deixar eles na mão, assim, do nada. Aí minha mãe falou assim, você acha que se algum dia essa empresa estiver passando por alguma dificuldade e eles precisarem te mandar embora, eles vão pensar se vai te deixar na mão? Aí quando ela falou isso, aí eu pensei, realmente, né? Eu tenho que pensar primeiro em mim. Sim, tem que se cuidar. Eu tenho que pensar primeiro em mim. E aí eu lembro que no carnaval, eu já tava assim, era uma época que eu tava muito estressada, muito tensa. E eu lembro que no carnaval a gente foi fazer um passeio aqui pertinho, em Saloá, no Sandal Park. E aí foi eu, meu marido, meu filho e o afilhado. O afilhado não, o enteado da madrinha do meu filho. A gente levou ele junto também. E aí, quando chegou lá, era carnaval. Presta bem atenção, era carnaval. Quando chegou lá, não dá sinal. Eu entrei em desespero. Porque eu pensei, ferrou. O pessoal vai mandar mensagem no meu... Como é que eu vou responder? Agora? Aí perdeu o dia. Não, e eu ficava pensando, porque eu não avisei a ninguém que eu ia viajar. Porque assim, a gente tá trabalhando em home office, a gente não tem a obrigação de falar onde a gente está. A gente só precisa cumprir as nossas coisas. E assim, era carnaval, gente. Né? É carnaval. Ninguém tá trabalhando no carnaval. Sim. E aí a gente também teve que guardar o celular no negocinho pra todo mundo conseguir aproveitar. Eu falei, quer saber? Não tem sinal, mas eu vou fazer o que com o celular? Vamos guardar. E a gente foi, aproveitou. Ela tem aquelas Ainda bem que tu conseguiu. Aí tem aquelas piscinas de onda, né? Relaxar um pouquinho. Aí, realmente, nesse dia eu desliguei completamente, assim. Eu consegui aproveitar. E aí, quando tava voltando, que o sinal voltou, aí começou aquele desespero de mensagem. E eu lembro que, na época, a pessoa que, né, tava ali como minha coordenadora, minha superior, ela falou assim, poxa, mas eu mandei mensagem pra você o dia inteiro, né? Você não me respondeu. Aí eu falei, fulana, é carnaval, né? Não sei se você sabe, mas aqui no Nordeste, pelo menos, é feriado. As pessoas não trabalham. Aí ela falou,
sim, mas eu pensei que você ia estar disponível. Eu falei, não tava, tô chegando agora. Ela falou, não, mas... Eu falei, você tá precisando de alguma coisa? Ela falou, não, pode deixar, eu já resolvi. Aí aquilo ficou me incomodando, sabe? Porque eu falei assim, poxa, se a pessoa já resolveu, por que ela ainda ficou, sabe? Tipo, fazendo a aí, picuinha, né? picuinha de querer que eu me sentisse mal com aquilo, mas eu já tava num processo que eu falei, eu não quero mais. Tanto que passou o carnaval, quando foi uma semana depois, eu falei, eu vou sair. Comuniquei que tava saindo, né, da empresa. Eu falei, não quero esse dinheiro, não vale a pena pra minha saúde, o desgaste que eu tô tendo, o estresse que eu tô tendo. Eu tenho, que o meu celular não tá aqui, tá ali. Mas eu tenho fotos dessa época que eu acordava de manhã, assim, meu rosto tava inchado, parecia que eu tava com alguma alergia, alguma coisa, porque era uma coisa que, assim, eu dormia. Ed, pra você ter noção, eu dormia, eu sonhava com as demandas que tinha pra entregar. Eu não relaxava. No sonho, eu sonhava que alguém esqueceu de fazer alguma coisa muito importante e ia sobrar pra mim. Então, assim, eu não tinha paz. E eu pedi pra sair, realmente. Eu falei, não dá mais, vou sair, não dá mais. E aí, ainda a pessoa pediu, não, eu preciso que você fique 1 mês ainda, né? Pra treinar outra pessoa. Aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema. E aí eu fiquei 1 mês. E aí, pra mim, tava tudo certo, né? Eu já tinha me programado pra essa baixa, né? Ali no meu faturamento. Só que o que eu não esperava era que pouco tempo depois, uma das outras pessoas que eu trabalhava também iria encerrar o contrato comigo. E aí ela foi uma surpresa, assim, porque não teve nenhum motivo aparente, não teve nenhuma falha, não teve nenhuma insatisfação. Foi realmente só porque ela queria reestruturar a empresa. E aí é uma coisa que a gente precisa entender também. A gente que, hoje eu entendo perfeitamente, e a gente que tem empresa, a gente sabe que às vezes a empresa precisa passar por um momento de reestruturação, a gente precisa pensar em novos caminhos, né? Mudar realmente as coisas para chegar em outro nível, em outro patamar. E eu não estava esperando isso, né? E eu fiquei muito arrasada, fiquei assim, preocupada também, né? E aí, um dos projetos que eu estava ainda, um especialista que eu trabalhava, ia ter um evento em São Paulo, né? Ia ter um evento, e esse evento era um evento que ele era pago, né? Só que aí essa especialista que eu trabalhava, ela fazia parte de um mastermind. E aí ela conseguiu ingresso para 2 pessoas da equipe irem, né? E eu falei assim, nossa, eu não posso ir, né, em São Paulo. Eu nunca tinha saído daqui, eu nunca tinha viajado. Aliás, eu tinha viajado de avião uma vez, mas não para evento, né? Aí eu falei, não, nunca fui para isso, eu vou sozinha, não sei o quê. E meu marido, não, vá, é uma oportunidade para você. Só que eu tava com muito medo, porque era totalmente fora da minha realidade uma coisa dessa. Sair daqui. Imagina, eu vou sair daqui de Garanhuns, vou sozinha pra São Paulo, não conheço ninguém, nunca vi ninguém. E bate o desespero, né? E aí eu lembro que eu cheguei, e aí ela falou, não, venha, você não precisa pagar um ingresso, a gente tem um ingresso, a hospedagem, você fica no quarto comigo e tal. E aí eu fui, né? Eu lembro que eu cheguei, o meu voo, eu desci em Guarulhos, né? No aeroporto de Guarulhos. Só que ele é aeroporto gigante. Não, pelo amor de Deus, aquilo é do tamanho de uma cidade. Exatamente. E é bem distante de São Paulo, né? E ela falou, só que assim, o evento, ele Era lá mesmo. Era lá mesmo, era naquela região, tem vários hotéis. Então era em um hotel daquele. Aí ela até me falou assim, quando você chegar em Guarulhos, tem um local lá que tem os transfers para todos os hotéis. Aí ela me falou o nome do hotel. Ela falou, é só você perguntar qual é o transfer para o hotel Pullman. E aí eu fui procurar, minha filha, quem disse que eu achava? Meu pai eterno. Procurava. Aí lá tem um negócio de terminal 1, terminal 2, terminal 3. Aí do terminal 2 pro 3 você tem que pegar um ônibus. Aí eu disse, eu quero saber de uma coisa, eu vou pegar um Uber pra esse hotel. Vou olhar se é longe daqui, né? Aí eu olhei, era bem pertinho. Eu disse, que você já espera em São Paulo, né? Eu já esperava, tudo longe. Aí eu olhava assim, eu disse, oxe, é bem aqui, eu vou de Uber, menino. Não vai acontecer nada comigo, não, daqui pra ali. Aí fui. Daqui pra ali não vai acontecer nada comigo, não. Aí eu fui, cheguei lá, aí eu encontrei com ela, falei, deu tudo certo. Ela falou, mas você viu no transfer? Não, eu peguei um Uber, que eu não achei o negócio, mas deu certo. E aí, assim, eu fui pra esse evento, e aí eu tava muito desanimada com esse evento. Mas eu falei, não, vou aproveitar a oportunidade que eu tive, né? E aí eu lembro que tava tendo o momento lá de troca, o pessoal, eu calada na minha, e eu não sou calada, né? Não sei se vocês vão perceber aí pelo episódio, mas eu lá calada no meu canto, tipo assim, o pessoal falava, eu via alguma coisa importante, eu lá anotava. E aí teve um momento da gente ir pro almoço, né? A gente foi pro almoço,
E aí tinha uma mesa, assim, com várias pessoas conversando, várias pessoas grandes do mercado conversando. E aí... E eu caladinha na minha. Sim. Aí, nisso, um dos experts que eu trabalho hoje, né, que é o Walter, eu lembro que eu tava sentada aqui, ele tava sentado na ponta, e eles conversando lá, ele falou, tu não vai falar nada não, O que é que tu faz da vida? Conta aí pra gente, pô, o que é que tu faz? Aí, nisso, a minha especialista aqui do outro lado, Larissa, o nome dela, ela virou e falou assim, ela é meu braço direito, não vivo sem ela. Pronto. Ela falou isso, ele ficou assim, oxi, como é isso? O que é que tu faz pra ela? Me explica aí, eu tô precisando de um negócio desse. E aí ela, não, ela resolve tudo pra mim, tudo que tem de bronca quando a gente tá fazendo lançamento, tudo, ela resolve tudo, ela que organiza os prazos. Ele falou, rapaz, eu tô precisando disso, então tu é gestora de projetos da Larissa. Aí eu falei, mais ou menos isso. Nem sabia que a nomenclatura era essa, Era. né? Aí eu falei assim, não, é mais ou menos isso, né? Aí ele falou, não, é disso que eu tô precisando. Aí, nisso, o pessoal continuou a conversa depois, né? Começou a falar de uns problemas que estava enfrentando lá na época. E problema de gestão mesmo, que é normal. Quando sua empresa, ela entra num nível de escala muito grande, faturamento muito grande, você precisa contratar as pessoas e nem sempre você está preparado para gerenciar as pessoas. Nem sempre você está preparado para delegar. Né? Então, às vezes você tem ali o dinheiro para você delegar, você tem o empreendedor, recurso. ele precisa se desenvolver também, né? A postura de líder, a mentalidade para virar essas chaves nesse momento que ele está vivendo também. Exatamente. E assim, como no digital tudo aconteceu muito rápido, a maioria das pessoas elas não tiveram tempo de se desenvolver nesse sentido. Então, toda essa parte de gestão, as pessoas no digital elas não se viam como empresa, porque era assim uma empresa que lança curso. Não era uma empresa, as pessoas não conseguiam ter essa visão de empresa. Tanto que esse evento que eu fui, ele era um evento justamente por conta disso, porque eram vários empresários que faturavam alto e estavam com problema de gestão, com problema de organização. Por isso que eles permitiram que os empresários levassem a equipe para lá, porque era justamente uma forma de tentar resolver aquela dor que estava todo mundo passando. Então, você imagina, pessoas que estavam faturando aí mais de 100, 200 milhões por mês, até pessoas lá que faturavam mais de 1 milhão por mês, mas com problema na equipe, com problema de gestão, não saber delegar. Então, assim, é uma dificuldade muito comum que a gente vê, né? E cada vez mais eu vejo isso acontecer hoje, porque como as coisas aconteceram muito rápido, as pessoas não se prepararam para isso, né? Não tem essa mentalidade da gestão. Então, acabou que sentiu falta desse profissional no mercado, né? O profissional que realmente fizesse a gestão. E aí, eu lembro que como eu tava muito desanimada, mas eu tava ali aprendendo, né? Anotando tudo que tinha, eu ia lá, anotava e tal. E aí, ele pegou e falou, eu lembro depois a gente se encontrou em outro momento, né? Ali no almoço ainda, ele falou assim, pô, manda uma proposta pra mim, eu tô precisando, né, de uma pessoa assim e tal, pelo que eu tô vendo, o trabalho que você faz é o que eu tô precisando aqui. Eu falei, no momento eu tô com a minha agenda fechada, né? Eu precisando de dinheiro e louca, né? Precisando de dinheiro, tô com a agenda fechada. Mas é porque eu tava num momento que eu falei assim, não, eu preciso refletir o que é que eu quero pra minha vida. Eu não vou pegar mais um cliente para atender se eu preciso realmente pensar, né? Aí tinha até uma menina que tava do lado, ela falou assim, ela vai usar de escassez com você, vai dizer que não tem vaga para depois fazer um pitch e te vender. Aí eu até ri assim, eu falei, não é, eu não tô com disponibilidade agora. E aí ele falou, porque eu recebi uma proposta, mas eu não gostei tanto e tal. Aí eu, me mostra essa proposta. Aí ele me mostrou, né? Aí eu até vi, eu falei, pô, bacana essa proposta e tal. Mas aí acabou o almoço, a gente foi, né, pra palestra. Aí eu lembro que eu encontrei com uma outra pessoa lá na palestra. Aí falou assim, poxa, eu vi que você tá conversando com o fulano, ele é muito gente boa. Eu falei, ele tá precisando de uma gestora de projetos, mas eu no momento não tô conseguindo atender projeto novo. Aí a pessoa falou assim, Lívia, e a pessoa já sabia tudo que eu tinha passado, esse histórico de trabalhar em coisas que eu não acreditava. Ela falou assim, Lívia, o projeto dessa pessoa é um projeto que você vai se dar muito bem lá dentro. Eu falo porque eu sei que é uma pessoa que tem os mesmos valores que você tem. Não deixa essa oportunidade passar, porque outra oportunidade dessa, assim, você não vai ter. E aí eu falei, não, tá, tudo bem.
Aí eu lembro que eu tinha pego o WhatsApp ainda da pessoa, e aí eu mandei uma mensagem, né? Eu falei assim, olha, vamos conversar. Ele falou assim, poxa, eu tô no aeroporto, tô voltando, precisei voltar um pouco antes, porque eu tenho um compromisso e tal. Aí na hora eu falei, deixa a oportunidade escapar. Pensando, né? Já era. Sim. Mas aí eu falei assim, então vamos fazer assim, vamos fazer a reunião amanhã. Se eu estiver aí tranquilo na sua cidade, eu também vou ter chegado. Ele falou, não, pode ser, vamos. E aí, quando eu cheguei, eu lembro como se fosse hoje, assim. Dessa vez o voo, eu tinha voltado por Maceió. Maceió é mais perto do que Recife, né? Então, eu cheguei de Maceió, do aeroporto. Edia, eu só coloquei minha mala, assim, do lado da mesa. Peguei o computador, coloquei na mesa, abri e me sentei. Do jeito que eu tava, assim, não deu tempo de fazer nada. Botei a mala aqui, me sentei, eu fui fazer a reunião, porque eu falei, não, era o único horário como podia. Sim. Eu falei assim, já deixei a oportunidade de escapar uma vez, não vou deixar de novo. Eu lembro que eu fiz a reunião. Ele gostou muito do que eu falei que tinha, como eu já tinha muita experiência, porque isso é uma coisa também muito engraçada. As pessoas, elas não têm dimensão do espaço de tempo, que no digital é diferente do mundo físico. Então, quando eu falo assim, eu tenho muita experiência, se você olhar, eram 3, 4 anos de experiência na parte de lançamentos. Então, se a gente for olhar no mercado comum, um profissional com 3 anos de experiência é pouco. Mas no digital, em 3 anos, você vive muita coisa. Exatamente. Você é literalmente um expert. Exatamente. Né? E aí, ele falou, não, tem bastante experiência e tal, é isso que eu tô procurando. E aí, eu comecei e eu lembro que Vocês fecharam naquele dia? A gente fechou naquele dia, naquela semana mesmo eu comecei, ele já tava com o lançamento andando no meio do caminho. E aí, eu lembro que foi onde eu olhei assim, eu falei, caramba, né? Tipo, acho que agora eu me encontrei profissionalmente. É realmente o que eu gosto de fazer. Por mais que tinha muito desafio, porque assim, você trabalhar na posição que eu trabalho, para o pessoal que tá assistindo entender hoje, né? O que é que um gestor faz? O gestor, ele é o gerente ali da equipe. Então, geralmente numa empresa de marketing, numa empresa que trabalha com infoprodutos, a gente tem o copy, que é quem escreve, né, os textos, né, de e-mail, mensagem, página. A gente tem o design que faz ali a parte do Instagram, faz página de vendas. A gente tem ali editor, social media. Então, eu entro para ser a liderança dessas pessoas. Por quê? O dono da empresa, ele não pode ficar preocupado em cobrar, gente, a arte do Instagram, a copy da página, porque ele tem outras coisas para fazer. Igual você falou, o empresário, ele precisa se desenvolver, ele precisa, e quem trabalha com infoproduto, ele precisa estar sempre se atualizando para poder entregar mais para os seus alunos, né, para poder entregar mais para os seus mentorados. E eu entro nessa posição, e tem muitos desafios você ser gestor. Por quê? Primeiro, o fato de você ser mulher, né? A gente sabe que tem muito no digital, tem principalmente algumas profissões, como design, gestor de tráfego, são homens. Então, assim, é difícil no começo você exercer um papel de líder naquela equipe, sendo que você é mulher. Então, você precisa, muitas vezes, quando você começa, você ter uma posição mais firme, né? Você ser mais chata mesmo, literalmente. Porque senão você não vai conquistar o respeito das pessoas. Senão não sai não, viu? Exatamente. Então, senão as pessoas, elas não entendem. Ainda mais uma empresa que ela não está acostumada a ter um gerente, um superior, tá só acostumada a dizer assim, não, quem é você para estar me cobrando alguma coisa? Eu fui contratada por fulano, eu só vou entregar se ele me cobrar. E aí tem todo um alinhamento de realmente a pessoa explicar, olha, a Lívia agora ela é a gestora, vocês têm que responder a ela. Então, se ela falar que precisa entregar no tal dia, se vocês não entregarem, ela que vai cobrar vocês e vocês vão ter que explicar para ela, porque não é para mim mais. Eu não sou mais a pessoa que vocês devem satisfação. Vocês têm que... O que ela falar que é para fazer, tá feito. Sim. O que ela falar que é para fazer, tá feito. Então, isso ajudou muito, porque, assim, é um processo, né, de explicar para as pessoas realmente, olha, agora ela é a gestora, vocês têm que responder para ela. E até pelo fato de que, assim, eu sou nova, mas ao mesmo tempo não tão nova assim. Então, eu tenho 29 anos, como você falou na minha apresentação,
Mas eu já trabalhei com pessoas que eram mais velhas do que eu. E eu tinha que liderar essas pessoas. Eu tinha tem que botar quente, né? Exatamente. Não sai, não. Eu tinha que cobrar essas pessoas, entendeu? Senão não saía. Então, assim, do ano passado pra cá, foi uma virada, assim, muito grande que aconteceu, sabe? Pra mim. E quando eu lembro, né, que assim, poxa, eu nem queria ir na viagem. E foi um divisor de águas na minha vida. Agora em agosto vai fazer um ano. Então, assim, mudou completamente, porque eu fiquei muito. Eu fiquei desesperada, né, quando eu perdi aquele contrato, quando eu pedi para sair da outra empresa, eu fiquei me questionando se eu era uma profissional boa, fiquei me questionando, será que acontece muito isso no meio do caminho, né? Exato. Do desenvolvimento pessoal e tudo mais. E eu fiquei me questionando, será que eu sou, né, será que eu tenho competência? Será que eu às vezes me questionava se eu não estava sendo preguiçosa? Porque a pessoa, né, era você carnaval. acaba se cobrando, você quer arrumar um motivo pelo qual, né, alguma coisa deu errado, né? Mas muitas vezes algumas coisas dão errado para que outras coisas surjam, né? E às vezes a gente não, se a gente entender que alguns ciclos estão se encerrando ou se encerraram, é para um novo tempo da nossa vida. Se a gente enxergar assim, a gente vai entender melhor as finalizações das coisas que acontecem na nossa vida. Eu sei que tem um baque ali, né? Poxa, perdi determinado faturamento, a gente tem conta para pagar, tudo isso. Mas aquilo vai nos levar para um outro lugar, né? Que Deus já determinou para a gente viver. E muitas vezes a gente fica apegado nas coisas velhas. Se a gente ficar apegado nas coisas velhas, o novo não vem. Né? Exato. E foi isso que aconteceu, né? Você saiu ali de projetos que eram até tóxico para você, né? Porque você estava, enfim, passando por muita bronca. E aí Deus coloca essa bênção na tua vida, né? Que hoje você já está há um bom tempo, até onde eu sei, você já está com ele, pelo menos há mais ou menos um ano que eu te conheço, tu já está trabalhando com ele, né? Exatamente, é igual eu te falei, foi em agosto do ano passado, então vai fazer um ano. E assim, foi um projeto que abriu muito as portas da minha vida profissional. Não só no sentido de indicação, mas no sentido de eu entender o que era que eu queria pra mim, né? Então, a gente tava falando agora há pouco, né, sobre essa questão de que o pessoal, o pessoal vende muito essa questão de liberdade no digital, que acha que é moleza, e era uma coisa que eu tinha muito certa pra mim. Eu falo, eu não quero trabalhar, eu não quero estar no aeroporto e ter que estar trabalhando lá porque eu preciso. E aí vem até um ponto de reflexão, de né? reflexão. Uma coisa é você estar viajando e você leva seu computador e você fala, eu vou trabalhar porque eu tô com tempo livre aqui e eu quero. Porque eu quero. E não porque assim, eu preciso trabalhar porque senão eu não vou dar conta. Não é esse o caminho, sabe? Então, eu vejo que eu cheguei num momento que eu analisava assim, eu dizia, caramba, né? Me prometeram que eu ia estar no digital, ia ter liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. E eu não tô vendo liberdade. Por enquanto, eu tô vendo a liberdade financeira só, porque não vou mentir pra vocês, a gente consegue ganhar muito bem, né? Mais do que qualquer profissão. A gente consegue ganhar no digital, a gente consegue, mais do que conseguiria ganhar no off, né? A gente consegue ganhar no digital. Só que aí é uma coisa que eu comecei a refletir, principalmente trabalhando com essa parte de gestão. Então, eu via muitas vezes a gente perder bons prestadores de serviço por falta de organização. Ah, acontece demais. Então, assim, era coisa que chegava pro design fazer página de última hora. Preciso de uma página para amanhã, se vira. Jesus amado. Só o Espírito Santo de Deus na nossa vida, meu Deus, para a pessoa ter uns equilíbrios emocional, dá vontade de sair atirando. E aí assim, preciso de uma página para amanhã. Não, preciso de uma postagem. Eu porque quero o mercado digital, né, Lívia, assim, eu sei que todos, mas assim, é primordial planejamento. Olha, o lançamento é tal dia, a página tem que estar pronta, o tráfego tem que estar rodando. Tipo, não tem como ser amanhã, tem que ser hoje, tem que ser agora e tem que ser nesse horário. Então, é um mercado que tudo precisa ser muito amarradinho, e não, porque isso não dá conta de amadorismo, né? Não dá amador, a gente já passou a fazer amador, tá na hora de ser profissional. Então, é muita cobrança e prazos. Se não trabalhar prazos, vai ocasionar, a gente sabe, né? Os BO que vão ocasionar. O caos instaurado. O caos instaurado. E aí, eu tinha essa parte, né? Dizer assim, só chega coisa pra mim
de última hora, poxa, eu não consigo, eu planejei para passar o final de semana com a minha família e agora chega uma página para eu fazer, como é que vai ser? Então, assim, o mercado, ele tá amadurecendo, né? Tá mudando, as pessoas estão começando a entender a diferença que, assim, um prestador de serviço no digital, ele não é CLT. Então, assim, eu pelo menos não sou. Então, assim, eu no digital eu sou contratado... A maioria não são, né? Exato. Então, assim, a maioria no digital é contratado como prestador de serviço, né? Então, um prestador de serviço, você não pode exigir dele que ele esteja disponível para você de segunda a sexta, de 8 às 18. Você não pode exigir isso. Mas existe um combinado. Então, como é que a gente faz isso? A gente acorda, olha, eu vou precisar, né, de você. A gente vai ter um lançamento, por exemplo, vai acontecer em tal dia, você vai ter essas demandas aqui e tem esse prazo. Se você vai fazer isso no meio da semana, de madrugada, de noite, não me importa. Mas se eu preciso dessa página tal dia, ela estando pronta é o suficiente para mim. Então, muita gente não sabe separar isso, e eu falo, tanto os prestadores de serviço não sabem, não têm essa noção, como os próprios infoprodutores que contratam, eles não têm essa noção que o funcionário ele não tem que estar ali disponível em um certo horário. E isso é uma outra coisa que também, eu como prestadora de serviço, eu comecei a pensar como uma empresa. Então, quando a pessoa me contrata, ela não está contratando a Lívia, ela está contratando a minha empresa. E isso é muito difícil do prestador de serviço conseguir separar. Porque a gente tem muito em mente que, assim, o prestador de serviço tem que ser, tipo assim, tem que ser eu que tem que fazer. Não tem que ser você que tem que fazer. Hoje, eu já tenho, né? Eu tenho pessoas já na minha equipe. Então, por exemplo, quando eu trabalho um projeto, a pessoa me contrata, ela sabe que não necessariamente vai ser eu que vou entregar o projeto. Mas ele vai ser entregue. Mas ela está contratando a minha empresa por quê? Porque acredita em mim, a pessoa que está ali por trás. Porque do mesmo jeito que eu consigo liderar a equipe das outras pessoas, eu também consigo liderar a minha. Então, é uma coisa que eu consegui. Eu vi que foi a forma que eu consegui evoluir, né, dentro da prestação de serviço, que muita gente fala mal no mercado, fala, porque você é prestador de serviço, como se fosse menosprezando, né, falando assim, você tem um teto ali, você nunca vai enriquecer sendo prestador de serviço, você tem que vender um infoproduto, e não é bem assim. Se você for um prestador de serviço, vai ter prestador de serviço que vai conseguir ter um ganho muito bom todos os meses, vai ter uma margem de lucro muito boa, porque os custos da operação dele não vai variar tanto, enquanto vão ter infoprodutores que vão ter um faturamento muito alto, sim, que tem infoprodutores que tem faturamento aí de mais de 1 milhão por mês, mas quando você vai olhar os custos que existem, o lucro é muito baixo. Então, lógico que não é a regra, tem infoprodutor que fatura muito e tem muito lucro, e também tem prestador de serviço que fatura muito e tem pouco lucro, então isso não é uma regra. Mas é questão de você saber identificar o que é melhor, porque eu vejo que no mercado hoje as pessoas elas querem colocar as outras numa caixinha, sabe? Elas querem ditar regra. Então eu vejo todo mundo fazer um movimento e dizer assim, você tem que ter seu infoproduto, você tem que ser mentor, você tem que ser mentora. Cara, nem todo mundo nasceu para ser mentor, nem todo mundo nasceu para ser mentora, nem todo mundo nasceu para ensinar. Verdade. Então, tem muita gente que não sabe fazer e não sabe transmitir. Sim. Né? Exato. E não tem a paciência de montar, de estar acompanhando, de estar respondendo, porque tem todo esse trabalho também por trás, né? Sim, e o mercado, assim, passa por muita mudança, por muita transformação. O tempo todo. Exatamente, o tempo todo muda muito rápido, por isso que a gente fala, né, que às vezes, 3 anos no off é pouco tempo, mas no digital, 3 anos aconteceu tanta coisa. Verdade. Que parece 10, né? Então, eu já passei pela experiência de, não, eu vou ter uma mentoria, né? Vou ter uma mentoria e eu não me identifiquei com o modelo de ter uma mentoria. Por quê? Porque não fazia sentido pra mim. Pra mim não fazia sentido. Então eu não gostei, eu absorvia muito o problema das pessoas que estavam ali comigo, porque a gente sabe que mentoria de verdade, você tem um acompanhamento do mentor. Por que você paga uma mentoria? É porque você quer que alguém que já percorreu o caminho que você quer conseguir te direcionar para você errar menos, né? A pessoa já passou por aquele caminho. E muitas vezes você vai ser psicólogo, porque você não vai só direcionar a pessoa em relação ao negócio dela, mas você vai ouvir as travas que ela tá vivendo. Quantas vezes eu me deparo com isso?
né? Pensamento de escassez, essa tua mentalidade tá errada. Pra tu romper e querer faturar isso aqui, tu vai ter que mudar essa chavezinha aqui. Então, assim, meu Deus, você já começa a trabalhar com a pessoa, né? Tu precisa se desenvolver, é todo o trabalho, né? Com o ser humano. Sim. Não só com o conteúdo que tu vai transmitir, né? Em relação a conhecimento e prática da função, mas tem toda essa parte também, né? De desenvolvimento. E eu vou falar pra você, eu tinha uma crença muito grande nessa parte mesmo de prestar serviço, que eu achava que eu não sabia o suficiente. Na minha cabeça eu pensava assim, não, eu preciso aprender mais. E eu investi em cursos, em mentorias caras, e eu vi que eu sempre olhava assim, nossa, eu já sabia disso. Mas isso aqui eu já sabia. E não é com tom de soberba que eu sei tudo. Lógico que não sei tudo. Eu tô aprendendo também. Mas o que às vezes diferencia uma pessoa de repente, fechar contratos com alguém que paga 1.000, 1.500, igual eu falei lá no começo, que já era um valor bom para eu que tava começando, para fechar com um cliente que vai te pagar 5, 6, até 10 mil reais por mês, não é o conteúdo técnico. Não é a técnica, não é o conteúdo, é a sua capacidade de lidar com as pessoas, é a sua capacidade de lidar com conflitos, é a sua inteligência emocional, é a capacidade de resolver problemas. É ser resolutiva, né? É ser resolutiva, porque hoje as pessoas elas pagam caro para alguém que resolva o problema delas. Você não precisa saber mais sobre determinada coisa, porque chega num determinado ponto que tudo que você tiver que aprender sobre determinado assunto, determinada ferramenta, você já aprendeu. Mas se você não tiver a prática ali do dia a dia, você não consegue desenvolver. Então, tem várias pessoas que sabem muito estudam realmente a teoria de muita coisa. Tem gente que se você chegar e perguntar para ela, ela sabe fazer um lançamento, sabe fazer todos os tipos de lançamento que existem. Tudo, né? Eu sei fazer lançamento tradicional, eu sei fazer lançamento meteórico, eu sei fazer tudo. Mas na prática, ela no processo, se acontecer um BO, como é que essa pessoa vai lidar, né? Então, se acontecer alguma coisa, a pessoa não sabe. Ela não vai saber lidar. Então, tem coisas que só a experiência vai te dar. Verdade. Não adianta. Tem coisa que somente com a experiência você vai conseguir saber como você resolve determinado problema. E tem problemas que vão se repetir, que da primeira vez você vai se desesperar, você vai chorar, você vai achar que deu tudo errado, você vai achar que não tem jeito, que já era, que acabou. O mundo acabou. Acabou agora. Acabou, entendeu? E você vai ver que não era. É comum. E aí é onde também entra a questão da inteligência, da inteligência do mercado mesmo, porque assim, tem problemas que você só consegue prever depois que você já passou. Então assim, eu já passei por esse problema, beleza, vi que o mundo não acabou, né? Consegui reverter, mas o que é que você faz com isso? O que é que você faz com esse problema? Você pega ele e pensa assim, olha, o que é que eu posso fazer para evitar que da próxima vez isso aconteça? Então, hoje, o profissional mais valioso dentro do digital é o profissional que ele não só consegue resolver um problema, mas ele consegue evitar que esse problema aconteça. Então, por exemplo, hoje eu entro em algum projeto, não necessariamente já aconteceu um problema assim lá, mas eu tenho experiência de outros projetos que eu consigo pegar e falar assim, olha, fulano, a gente já fez isso aqui em outro lugar e deu isso aqui, deu errado, deu esse projeto, a gente pode tentar fazer, mas assim, olha, a experiência que eu tenho não é boa, você quer seguir desse jeito? E a pessoa olha assim, poxa, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então, hoje, o que faz diferença em um profissional que ele se destaca dentro do digital, acho que não só dentro do digital, né, em qualquer lugar. No mercado, né? No mercado, mas assim, é porque parece óbvio, mas não é tão óbvio assim até a gente passar. É justamente essa inteligência de você saber, olha, isso aqui não dá certo, isso aqui não funciona. Ou saber olhar e dizer assim, não, nem tudo é pro meu negócio, né? A gente tem que saber entender que nem tudo serve pro negócio da pessoa. Então, tem negócios que vão funcionar muito bem. Eu agora tô trabalhando bastante, né? Tá vendo? Em evento presencial, viajando em vários lugares. Não é todo negócio que precisa fazer um evento presencial. Fazer um evento presencial exige uma logística grande, existe investimento alto, mas existe um motivo para ser feito, existe uma estratégia, o porquê da gente fazer isso. Então, não é todo negócio que vai ter a necessidade de você fazer. Não precisa. Verdade. Você tem que ver o que é que faz sentido para o seu modelo de negócio, para o que você pensou, né? Não é só porque o mercado está fazendo que você vai fazer. Que você vai fazer. Olivia, nos conta as histórias dessas plaquinhas suas.
essas plaquinhas, né? Essas plaquinhas, essa aqui, ela é da QIFI, né? Ela é de 100 mil faturado lá. E é uma plaquinha que a própria QIFI manda pra gente. Como eu falei, né? Eu trabalhei muito tempo naquele modelo de receber 10% das vendas. E não foi o único projeto que eu trabalhei assim, né? Eu já trabalhei em projeto que eu recebia 5, 15, 20, dependia do nível de responsabilidade que eu tinha. Tipo uma coprodução, né? Era uma coprodução. Então, assim, a responsabilidade, dependendo do nível de responsabilidade que eu tinha, eu recebia uma porcentagem maior, né? E aí, na QIFI, eu recebi 100 mil reais. Então, foi um valor que o valor, hoje a gente tem placa, né, na QIFI, a gente tem placa na Hotmart, na Eduz, em várias plataformas. Esse valor é o valor que de fato veio para o meu bolso. Então, assim, é o valor que eu saquei da plataforma e ele veio para o meu bolso, né? Sem contar os valores de contrato que a gente recebe de por projeto, fora. Igual eu te falei, né? Era 1.500 mais 10%. Então, assim, eu recebi 10% e ainda tinha os 1.500 que ia para minha conta todo mês. Então, só da QIFI, né? Foi 100 mil reais. E essa outra aqui foi de um treinamento que eu fiz voltado para perpétuo, né? Então, eu estava me aperfeiçoando. Eu trabalhava muito com lançamento, como eu falei, mas a gente sabe que o mercado muda, né? E todo mundo estava querendo um produto perpétuo, né? Para quem não sabe, produto perpétuo é aquele que está à venda todos os dias. Você não precisa esperar abrir uma nova turma. E aí, a gente estava colocando em prática, né? O perpétuo dentro de um projeto. E esse resultado... É o 6 em 30, 6 né? e 30, significa 100 mil reais em 30 dias. E eu gosto sempre de ser muito sincera. Por exemplo, esses 100 mil reais em 30 dias não veio para o meu bolso, né? Em 100 mil reais em 30 dias. Foi o projeto, Foi o né? projeto. Então, assim, eu apliquei tudo que eu aprendi nesse treinamento e eu, junto do especialista, né? A gente faturamos 100 mil reais em 30 dias. Eu tinha a minha porcentagem e ele tinha a dele. Só que, como eu fazia parte do curso, então eu apliquei o método, né? Que era do Misha Menezes. Do curso, né? Que vocês estavam fazendo. Escola de Perpétuo o nome. Aí a gente tem que mandar um print para comprovar o resultado, tudo mais, né? Eles pedem até para filmar a plataforma, para ver que não é adulterado nem nada do tipo. Então, a gente printou, filmou, mandou e chegou na nossa casa, né? Eu recebi a minha, ele recebeu a dele. E aí, não foi desse projeto aqui, não foi o que veio pro meu bolso em 30 dias, pelo menos, né? Mas esse aqui, sim. Esse aqui foi da minha conta que chegou pra mim. E aí, eu tenho faturamento também na Hotmart. Não cheguei ainda no valor de receber placa, né? A primeira... Tu sabe que mudou, né? A Hotmart agora... eles mudaram, eles têm placa de 100 mil, pra vocês verem como o mercado muda, porque a Hotmart... Só queria jogo grande, né? Só plaquinha a partir de 1 milhão, né? Era. Aí agora já tem chaveirinho de 10K, plaquinha para 100 mil, e assim segue o jogo parecida com a coleguinha, né? Exatamente. Então, o chaveirinho eu posso pedir já, mas a placa ainda não, porque quando a QIFI surgiu, a gente mudou tudo para lá. Mas eu tenho uns outros projetos que estão lá na em andamento, né? E aí, assim, por mais que eu seja gestora, isso é uma coisa legal também que muita gente não pensa. Eu sendo gestora, eu tenho responsabilidade sobre as entregas daquela equipe, então assim, eu tenho uma responsabilidade final sobre o projeto. Então eu recebo participação. Não é uma coprodução, que eu vou receber 20%, 10%, mas alguns projetos eu tenho ali 2%, 3%, que cai direto na conta da Hotmart, e é um bônus. Então, além do meu valor fixo, eu tenho um bônus. Então, eu tenho outros projetos que estão lá na Hotmart também, e eu recebo. É por isso que muita gente, às vezes, não entende o que é que eu faço. Eu falo assim, mas você é gestora de projetos e você tem uma placa, e às vezes eu posto print, assim, né, de notificação de venda, e essas notificações de venda você vende o quê? Porque você não tem um curso. Como assim? Né? Mas é exatamente a porcentagem desses projetos que você está envolvida, né? Mas em breve está chegando já também aí a plaquinha de 100K lá na Hotmart, né? É só continuar o trabalho, plantando, que a colheita chega. E o que é que você poderia dizer, Lívia, para pessoas que estão querendo trabalhar, né, no marketing digital? O que é o marketing digital para você? O que representa? E o que é que você pode deixar de recado para quem está conhecendo sua história aqui hoje e está querendo
talvez mudar de vida e começar a estudar, né, um pouco mais desse mercado, porque a gente sabe sim que é genuíno, é verdadeiro, tem muita mentira, sim, infelizmente, a gente lamenta, mas pode ter certeza que as mentiras, elas só cercam aquilo que é genuíno, que é de verdade. Então, existe sim os de verdade, né, os que de fato fazem o negócio acontecer, faturam e tudo mais. Então, né, o que é que você pode dizer aí para essa turma que está nos assistindo? Ó, a primeira coisa que eu queria falar em relação a isso de mentira é que não adianta você fazer uma coisa que você vai enganar alguém que não é verdadeiro, porque a gente sabe que nenhuma mentira ela fica escondida para sempre. Verdade. Uma hora ou outra a verdade vem à tona, né? Então não queira ir pelo caminho da mentira achando que você vai enganar alguém pelo resto da sua vida, porque você não vai. A conta, uma hora ela vai chegar, né? Se não for aqui, depois você vai ter seu acerto de contas. Então não adianta você ir por esse lado. E com relação ao digital que você me perguntou, né? O conselho que eu posso dar, além disso, é que não se desespere com todas as possibilidades que existem. A gente, antes de começar o podcast, estava conversando nos bastidores. O digital, ele te dá inúmeras possibilidades. Verdade. São muitas possibilidades. E hoje, muita gente se prende só a vender curso. Eu contei para vocês a minha trajetória. Eu já trabalhava com o digital sem saber, na época que eu tinha a minha loja. Então, o digital, ele não é um fim. Ele é só um meio para você divulgar qualquer coisa. Isso. Então, se você tem a vontade, né, de... Todo mundo precisa de digital, na verdade, né? Para tudo. Exato, para tudo. Então, se você tem a vontade de trabalhar no mercado, avalie bem, porque assim, você não precisa ter um infoproduto, você não precisa entender de tráfego se você não quiser. Hoje, tem muitas profissões dentro do mercado que qualquer pessoa... E outras surgindo, né, Lívia? Sim, tem muita profissão surgindo. Então, assim, por exemplo, a gente tem profissão de suporte, por exemplo. Você só precisa responder às pessoas. Você não precisa ter um conhecimento técnico em alguma coisa específica. Tem que ter um bom português. Exato, ter um bom português. Entender. E ter paciência para lidar com o público, verdade, né? Então, você falou de novas profissões. Por exemplo, hoje em dia tem profissão que a gente chama de closer no digital. Que são pessoas que fazem call, né? Fazem chamada para vender produtos, principalmente de alto ticket. Esse profissional tá tão em falta no mercado que tem alguns lugares que estão indo buscar vendedores de concessionária, por exemplo. Porque vendedor de concessionária, ele tá acostumado a vender alto ticket, porque carro é caro, né? Pra treinar e vir trabalhar aqui. Exato, porque ele já tem o hábito das vendas. Então, eu sempre falo, né? Às vezes, sempre tem alguém que pergunta, eu queria muito trabalhar no digital, por onde eu começo? Eu falo, você precisa entender primeiro que você tem habilidade. Então, se é uma pessoa que já tem habilidade com vendas, sei lá, uma pessoa que trabalhou a vida inteira no comércio, trabalhou a vida inteira vendendo, cara, você vai se dar muito bem trabalhando no comercial de alguma empresa. A gente tem todos os projetos hoje, a gente precisa ter comercial, porque as pessoas têm dúvida do que quer, do serviço que elas vão adquirir, seja um serviço, seja uma mentoria, seja um infoproduto, precisa alguém tirando dúvida, né? Às vezes a pessoa quer saber se pode pagar com outra forma de pagamento. Então, assim, é um vendedor, então tem muita função. Hoje, com essa questão de mentoria, tem o que a gente chama de CS, que é o sucesso do cliente. Verdade. Essa pessoa, ela não precisa ter um conhecimento técnico em nada. Ela só precisa... manter um processo, manter um processo e cuidar do sucesso do cliente. É literalmente isso. Você precisa cuidar que a pessoa faça permaneça tudo. Mais tempo, permaneça mais tempo. Então, assim, tem muita oportunidade. Verdade. Não se prendam a vender infoproduto, a ser afiliado, a fazer PLR, fazer drop. Isso, né? O digital não é apenas isso. Verdade. Tem muita coisa que você pode fazer no digital e às vezes assim, tá na sua frente e você não tá enxergando, e sabe? Como começar, né? Para quem tá nos olhando agora, e o que é que eu faço, né? Eu acredito, o que você acha? Eu quero saber sua opinião, mas a primeira, antes até de comprar curso, eu acho que a pessoa tem que pesquisar, né? Lívia, YouTube, coisas gratuitas mesmo, vai assistir um podcast, né? O próprio Jaderson que passou aqui, foi um podcast, que virou a cabeça dele. Então, o que é que você... indica, né? Quero começar, quero entender um pouco mais desse mercado. O que é que eu faço agora? Eu recomendo que você assista conteúdo gratuito, né? Você entenda primeiro as oportunidades que o digital te dá, né? E faça um exame de reflexão.
né? O que é que eu me identifico? O que é que eu posso fazer, assim? O que é que a minha personalidade, eu vou me dar melhor, vou me dar bem melhor no digital. Então, assim, se eu nunca trabalhei com vendas, será que eu vou trabalhar direto no comercial? Vai ser bom? Talvez não. São perguntas básicas, assim, eu quero aparecer ou não quero aparecer? Essa eu acho que é a pergunta principal, que ela já vai nortear muita coisa. Então, acho que primeiro você tem que pensar assim, eu quero aparecer ou eu não quero aparecer? Se você quer aparecer, você tem um caminho. Você pode produzir conteúdo, você pode criar um infoproduto de algum conhecimento que você tenha, você pode, sei lá, monetizar no TikTok. Hoje em dia tem tantas formas que até a gente que trabalha no digital, às vezes nem a gente sabe todas as formas que tem. Então você tem que pensar primeiro isso, eu quero aparecer ou não quero aparecer? Se você não quer aparecer, tem muitas profissões que você pode fazer, né? Que você pode trabalhar. E aí, a partir disso, você começar a pesquisa no YouTube mesmo. Muita gente hoje ignora, né? O YouTube ainda é o maior canal de vídeo para você pesquisar. Pesquisa sobre algumas profissões, acompanha algumas pessoas, né? Que falem sobre isso. E começa, eu indicaria, né? Começa prestando serviço. Eu falo assim, eu vou na contramão de todo mundo. Enquanto todo mundo fala, começa como afiliado, começa isso, eu falo, começa prestando serviço, que é justamente isso. Começa sendo suporte, começa sendo comercial, começa como social media, começa, se você tem afinidade com fazer arte, arte no Canva, eu sei mexer e tal, começa sendo design, se aprofunda nisso. Eu gosto de editar vídeo. Estuda, sabe? Tem vários cursos de CapCut, de muita coisa que você pode fazer. E tem muita gente precisando. Um tempo desse, uma menina mandou um direct pra mim, perguntando se podia editar um vídeo pra mim, pra mostrar o trabalho dela. Eu vi o vídeo e falei assim, tá, pode ser. E aí, ela editou um vídeo, a gente gostou e contratou ela. Então, assim, tem muita gente que ensina... Tem que fazer as coisas acontecer, pessoal. Não vai cair não, né? Vai, te move então, aí. O conselho que eu dou é esse. Primeiro, você se conheça, né? Tem esse processo de autoconhecimento, de você entender o que é que você quer pra sua vida. Se você quer aparecer, se você não quer, o que é que você tem afinidade, o que é que você não tem. E a partir daí seguir um caminho e... Uma coisa que você... Gente, não é escrito em pedra. Não é porque você escolheu essa profissão hoje que você vai ter que seguir nisso pro resto da sua vida. No meio do caminho, você vai mudar. Você vai escolher outra coisa. Você não vai se identificar. Isso acontece com todo mundo. Até as pessoas grandes no mercado, elas mudam de ideia. Você pode acompanhar aí, né? Várias pessoas mudam de nicho, muda de área, começa a falar de uma coisa, migra pra outra, porque é normal. Às vezes a pessoa não se identifica mais no momento que ela tá... Ela não quer mais falar sobre aquilo e tá tudo certo. Eu acho que o importante é manter em movimento, né? É isso aí. Lívia, muitíssimo obrigado por sua participação aqui. Obrigada Foi pelo uma convite. honra, né, ter seu conhecimento sendo transbordado aqui no nosso canal. Quero agradecer a participação de Lívia e que você, né, realmente absorva esse conhecimento, tudo que ela passou e compartilhou aqui para que você possa ter um direcionamento aí para sua vida, porque a gente sabe que todo mundo aqui recebe tráfego em relação a isso, recebe informação, muita gente quer saber um pouco mais, infelizmente acaba caindo nas mãos de algumas pessoas mais intencionadas e até de picaretas mesmo. Então nós estamos aqui disseminando conteúdo de verdade, né? Muitas vezes não é do dia para a noite que você vai enriquecer, não pode acontecer em um ano você ficar milionário, pode. Isso é verdade, né? Sim. Mas pode ser que não. Então, mas o fato é que você está construindo algo sólido, algo que de fato pode perdurar e o que você pode sim ter aumento, né, de ganhar muitas vezes valores que dentro da sociedade, por vezes, dentro da profissão que hoje você está, não tem essa possibilidade, né? Então, é sobre isso. Vão lá estudar, vão pesquisar e tenho certeza, uma das coisas que eu sempre falo, né, como lema de vida mesmo, impossível plantar e não colher. Impossível. Então, vai nessa força, continue estudando, se capacitando, pode ter certeza que você vai ter sua colheita. Lívia, muitíssimo obrigada mais uma vez. Desejamos muito sucesso para você. Sei que você já tem ido longe, vai muito mais, né? Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite, né? E por poder compartilhar um pouquinho da minha história. Eu espero que possa ter ajudado alguém, né, de alguma forma que tá aí querendo fazer alguma coisa, se sentindo perdido. Então, o digital, ele é isso, né, ele não tem fronteira. Então, ultrapassa qualquer fronteira, barreira de idade,
É isso, É sabe? verdade, Eu acho que... mas é. E, igual você falou, as coisas não acontecem. Então, se você escolher um caminho, se capacite, faça o Uhum. possível, abrace as oportunidades, porque é impossível você plantar e não colher, né? É isso É mesmo. isso. Então, muito obrigada a você também, que ficou aqui no episódio até o final, né? Obrigada a você que ficou aqui conosco quase 2 horas de episódio. Eita, como fala. Eita, como fala elas. Obrigada por ter ficado conosco aqui até o final. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo para que o YouTube possa entregar mais, né, esse conteúdo e também mostrar um pouco mais do nosso canal aqui nessa plataforma que nós amamos muito. E a você, um beijão, que Deus te abençoe, desejamos muito sucesso. Vai lá estudar e depois manda, talvez um recadinho lá para a Lívia no direct, né, que conheceu talvez esse mercado através dela, no meu também, nossas redes sociais já passaram aí durante o episódio. E é isso, como vocês sabem, até la vista.